milionário apagou a amante e o filho de sua vida, abandonando-os na porta da maternidade em nome de sua reputação. Mas, no dia de seu aniversário de casamento, sentar-se à mesa aquela cujo brinde final fará o traidor perder tudo em um único segundo. Ana apertou com força a fita de cetim azul sobre o envelope branco e imaculado, passando a palma da mão delicadamente pelo tecido liso. O tecido deslizava agradavelmente sob seus dedos. Dentro, envolto em uma flanela macia, dormia tranquilamente Davi, seu filho. No pequeno quarto da maternidade, o cheiro era de medicamentos e roupa de cama limpa. Mas para Ana, aquele aroma parecia o mais acolhedor do mundo. Ela deu um passo para trás, examinou criticamente o pequeno embrulho e depois se aproximou do espelho sobre a pia. Do espelho, olhava para ela uma jovem cansada, um pouco pálida após o parto, mas absolutamente feliz. Seus cabelos castanhos claros estavam presos com esmero na nuca, tentando alisar os fios rebeldes. Queria parecer perfeita. Hoje era um dia especial. Ela tirou da sacola uma jaqueta leve, a mesma com que chegara ali alguns dias antes. Ao fechar o zíper, Ana lançou um olhar para sua velha bolsa. Lá no fundo, sob os laudos médicos e documentos, estava seu diploma de destaque da Faculdade de Economia da USP. Há um ano, os professores previam para ela uma carreira brilhante, um mestrado, um emprego em grandes corporações financeiras, mas ela escolheu outro caminho. Ricardo apareceu em sua vida de forma confiante e avassaladora. Buquês de rosas luxuosos que não cabiam nos vasos de seu quarto, apertado na República de Estudantes, restaurantes caros, longas conversas até o amanhecer. Ele parecia um homem de outro mundo, bem-sucedido, forte, capaz de resolver qualquer problema. Quando ela descobriu a gravidez, sentiu medo, mas Ricardo alugou para eles um apartamento espaçoso e aconchegante em um bom bairro como Itaim Bibi. Ele a abraçava pelos ombros e dizia com uma voz calma e firme: "Não se preocupe com nada. Dê-me um filho, um herdeiro, e nós nos casaremos imediatamente. Teremos o melhor casamento da cidade. Comigo, você estará segura como se estivesse atrás de uma muralha de pedra." Ana acreditou, guardou o diploma, recusou entrevistas de emprego e mergulhou de cabeça na construção de seu futuro ninho. E agora eles tinham um filho. A muralha de pedra estava construída. Uma enfermeira espiou pela porta entreaberta. Sramironova vieram buscá-la. Hora da alta. Sim, meu marido já deve estar esperando, respondeu Ana com orgulho, embora oficialmente ainda não fossem casados. Ela pegou com cuidado o leve embrulho com Davi, pegou a sacola com suas coisas e se dirigiu à saída. A pesada porta de vidro da maternidade cedeu com dificuldade. Ana deu um passo para fora e o vento imediatamente açoitou seu rosto com um ar úmido e abafado. Começava um verdadeiro temporal de novembro. Gotas grossas e mornas batiam em seu rosto, fazendo-a semicerrar os olhos. O céu estava baixo, cinza e pesado. Sob a larga marquise, uma multidão se aglomerava. Um pouco ao lado, um jovem abria apressadamente um guarda-chuva enorme sobre uma mulher, com flores nas mãos. Eles riam, protegendo-se da chuva, e caminhavam rapidamente para o carro estacionado. Ana olhou ao redor. Ricardo não estava em lugar nenhum. Ela se encolheu, a jaqueta fina não aquecia nada, e a umidade penetrava sob a roupa. Ana apertou o envelope com o filho mais forte contra o peito, tentando protegê-lo dos jatos de chuva. O som agudo e cortante de pneus freando a fez estremecer. Um conhecido SUV preto de luxo aproximou-se em alta velocidade dos degraus da entrada, passando direto sobre as poças. O carro parou torto, quase atingindo a guia. A porta se abriu bruscamente. Ricardo saltou do veículo. Usava um sobretudo escuro e caro, mas nem tentou abotoá-lo. Ana suspirou de alívio, dando um passo em sua direção, pronta para se jogar em seus braços. Mas Ricardo não sorria. Ele subiu os degraus em 2 largas passadas. Em seus olhos não havia alegria nem ternura. Havia um pânico avassalador, misturado com uma irritação explícita. Ele não a abraçou. Em vez disso, agarrou-a rudemente pelo braço. "Vamos, rápido", ele rosnou. Ele a puxou bruscamente, levando-a para trás de uma larga coluna de concreto da marquise, para a sombra densa, onde a luz dos postes não alcançava. Ana mal conseguiu se manter de pé, instintivamente se encolhendo para não derrubar o bebê. "Ricardo, o que você está fazendo? Tá me machucando", ela sussurrou, tentando soltar o braço. "Cadê as flores? O que aconteceu?"
Estamos recebendo alta. Ricardo soltou seu braço e olhou para os lados de forma assustada, verificando se não havia testemunhas. A chuva encharcava seu cabelo perfeitamente penteado. A água escorria por seu rosto, mas ele não parecia notar. Você perdeu o juízo? Sua voz se transformou em um sussurro raivoso e sibilante. Por que você ficou me ligando ontem de um número estranho? Eu disse que eu entraria em contato. Anapiscu confusa. Uma gota grossa escorreu para dentro do colarinho de sua jaqueta. Meu celular descarregou. Eu queria dizer que teríamos alta hoje. Ricardo, olhe, é o nosso filho. Ela tentou afastar a ponta de renda do envelope, mas Ricardo recuou como se ela estivesse lhe oferecendo algo perigoso. Você realmente achou que eu ia largar minha esposa por você? As palavras a atingiram em cheio. Ana congelou. O barulho da chuva desapareceu por um segundo, substituído por um zumbido surdo em seus ouvidos. Ela achou que tinha ouvido mal. Que esposa? Ela pronunciou lentamente com os lábios dormentes. O rosto de Ricardo se contorceu em uma careta de raiva. Ele respirava com dificuldade. A verdadeira. Do meu círculo, de uma família normal. Minha esposa é filha do presidente da construtora onde eu trabalho. E você foi apenas um erro conveniente. Um brinquedo, um caso, enquanto a Margarida viajava por suas clínicas no exterior. Ana se encostou no concreto úmido da coluna. Começou a lhe faltar ar, como se tudo dentro dela se contraísse dolorosamente de medo. Aquele homem atencioso e amoroso que lhe jurara fidelidade havia desaparecido. Diante dela estava um completo estranho, patético, assustado e cruel. Mas você prometeu uma família para nós. A voz de Ana tremeu. Nós escolhemos o nome. Você disse que me amava. Eu estava comprando o seu silêncio, ele a interrompeu, com um olhar raivoso. Era conveniente vir aqui para relaxar? Você não é ninguém, Ana. Uma garota com diploma de destaque, boa só para lavar chão e cozinhar feijoada. Minha esposa é status, é dinheiro, é a minha carreira. Se o meu sogro descobrir que eu tive um filho fora do casamento, ele acaba comigo. Eu vou pra rua sem um centavo, ele vai me destruir. Davi, sentindo a tensão da mãe e o vento forte que soprava por trás da coluna, se mexeu no envelope e começou a chorar. Um choro fino e magoado. Ao som, Ricardo estremeceu e se virou bruscamente. Ele fez uma careta, olhando para o embrulho choroso. Acalme ele, ele ordenou com nojo. Ana instintivamente apertou o filho mais forte contra o peito, tentando protegê-lo do tempo e daquele olhar opressor. Ricardo enfiou a mão apressadamente no bolso interno de seu sobretudo caro, tirando um maço amassado de notas de R$ 100. Então é o seguinte, me escute com atenção. Sua voz falhou, transformando-se num guincho histérico e trêmulo. O suor brotou em sua testa. Pegue esse dinheiro para as fraldas do seu filho e desapareça do meu apartamento hoje mesmo. Que eu nunca mais veja nem a sua sombra nesta cidade. Junte suas coisas e vá embora. Ele deu um passo em direção a ela. Ana se encolheu contra a coluna. Se você ousar se aproximar da minha família, se atrever a abrir a boca ou exigir pensão alimentícia, eu vou acionar os advogados do meu sogro. Eu tenho dinheiro e contatos suficientes. Eles vão te declarar louca rapidinho, te internar à força numa clínica e o conselho tutelar vai levar a criança. Você nunca mais vai vê-lo. Você me entendeu? Ele não esperou por uma resposta. Com um gesto brusco, Ricardo atirou o dinheiro em sua direção. As notas atingiram o peito de Ana, espalharam-se com o vento e caíram direto na poça suja e borbulhante da chuva nos degraus. Ricardo se virou, pisando forte no asfalto molhado, entrou em seu SUV e bateu a porta com força. O motor rugiu, as rodas patinaram, jogando água suja na guia, e o carro desapareceu atrás da cortina de chuva. Ana ficou sozinha. A chuva torrencial encharcou completamente sua jaqueta fina. A água escorria por seu rosto, misturando-se com as lágrimas que ela nem percebia. Em seus ouvidos, sua voz ainda ecoava. Brinquedo, miserável, clínica. Seu mundo familiar e compreensível desmoronou em um instante. A dor apertava seu peito, impedindo-a de respirar fundo. Queria gritar, correr atrás do carro, queria acordar. Davi, em seus braços, começou a chorar alto e desesperadamente. O vento cortante penetrava pela flanela. Ela baixou os olhos. Na água turva a seus pés flutuavam as notas de R$ 100. Elas rapidamente se encharcavam, escureciam, misturando-se com a lama da rua e as folhas caídas. Orgulho, uma voz quente e raivosa sussurrou. Não toque. Deixe-as na lama. Vá embora. Não aceite essa esmola do homem que acabou de pisotear sua vida.
mas Davi chorava cada vez mais alto. Ele estava com frio. Ela não tinha emprego, não tinha casa. Não podia voltar para aquele apartamento que Ricardo alugava. E não tinha como pagar por ele. Em seus braços tinha apenas um recém-nascido e um futuro assustadoramente incerto. Ela se ajoelhou lentamente. O frio do asfalto molhado queimou sua pele através do jeans fino. Pressionando o filho choroso com o braço esquerdo mais perto de si, tentando aquecer-lo com seu calor, com a mão direita ela alcançou a poça. Seus dedos tremiam. Mergulhando a mão na água gelada e suja, ela pescava as notas molhadas. A sujeira entrava sob suas unhas. Ana engasgava com soluços silenciosos, engolindo convulsivamente as lágrimas e a água da chuva. Ela recolhia aquele dinheiro sujo, culpando sua ingenuidade e sua impotência. Era fisicamente repulsivo tocar naquelas notas molhadas, mas não havia para onde recuar. Levantando-se com o bolo de dinheiro molhado apertado no punho, ela olhou na direção do carro que há muito partira. Em seu olhar não havia mais confusão. Restava apenas um cansaço imenso e uma compreensão clara. A partir daquele minuto, ela só podia contar consigo mesma. O cheiro no quarto era abafado e velho. Cheirava a umidade impregnada, poeira e sabão em barato, um pedaço escuro do qual repousava na beira da pia. O papel de parede antigo, com um padrão floral ridículo e desbotado, descolava-se das paredes em grandes placas, revelando o reboco cinza. Da torneira mal fechada, a água pingava metodicamente, com uma ritmicidade irritante, deixando uma longa mancha de ferrugem no esmalte amarelado. Ana estava de pé junto à pia. A noite era profunda lá fora. As sombras se adensavam nos cantos do quarto e apenas a luz fraca de um poste de rua se infiltrava pela janela sem cortinas. O bebê dormia no sofá afundado, envolto no único cobertor quente que ela conseguiu comprar em um brechó. Ela abriu a torneira. A água gelada queimava seus dedos. Mas a jovem mal notava. Em suas mãos estavam aquelas mesmas notas de R$ 100, amassadas e sujas de lama. O dinheiro que Ricardo atirara nela como uma esmola na porta da maternidade. Ana, com cuidado para não rasgar o papel encharcado, lavava sob o fino fio de água. A sujeira saía lentamente, deixando manchas turvas e acinzentadas. Junto com essa sujeira, era como se ela tentasse lavar de si mesma o sentimento pegajoso de humilhação que agora a perseguia por toda parte. A garganta apertou, tornou-se insuportável respirar, mas ela não se permitiu emitir um único som, apenas engolia em seco. Ela chorava em completo silêncio, para não acordar Davi. Depois de limpar as notas, ela se aproximou do radiador de ferro fundido. Os canos estavam apenas mornos. O aquecimento central naquele cortiço funcionava mal, mas não havia outra saída. Desdobrando cuidadosamente as notas úmidas e enrugadas, ela as arrumou sobre a superfície nervurada. Em seguida, ajoelhou-se diante de uma velha mala de viagem, com a qual viera da República de Estudantes. Abriu a tampa. Por cima estavam suas poucas coisas. Um par de blusas, um jeans, fraldas de pano extras. Ana enfiou a mão no fundo e tirou uma caixinha de veludo vinho, o diploma de destaque da Faculdade de Economia. As letras douradas brilharam fracamente na penumbra do quarto. Não muito tempo atrás, este pedaço de papelão parecia ser seu passaporte para outra vida, feliz e próspera. Agora era absolutamente inútil. Ana passou a palma da mão pela capa, fechou os olhos, despedindo-se de suas ambições e guardou o diploma de volta, cobrindo-o com roupas velhas. A vida passada terminara. Era preciso aprender a sobreviver na nova. Meses se transformaram em semanas, semanas se fundiram em um dia interminável e exaustivo. Uma frente fria chegou com força. O frio penetrava pelas paredes finas do cortiço, forçando-a a dormir com meias quentes e a jogar jaquetas velhas sobre o cobertor. O dinheiro jogado por Ricardo acabou rapidamente. Ana teve que procurar trabalho. Ela sabia que precisava de um emprego sem registro em carteira, para não ter seus dados do CPF em nenhum lugar. O medo dos advogados do sogro de Ricardo tornou-se seu companheiro constante. Ela temia que qualquer registro na Receita Federal ou no INSS se tornasse um farol para seu ex-companheiro. Ela conseguiu 2 trabalhos de limpeza perto de casa. De dia, quando uma vizinha aposentada concordava em ficar com Davi por uma pequena quantia, Ana ia para um salão de beleza barato no subsolo de um prédio residencial. Lá, o cheiro era constante de formol de progressiva, esmalte barato e umidade.
Ela trabalhava em silêncio, recolhendo com um pano úmido os cabelos cortados dos outros, limpando as marcas de sapatos sujos dos clientes. À noite, a esperava uma farmácia 24 horas. Lá, a limpeza tinha que ser impecável. Ana esfregava o piso claro com água e uma solução de cloro forte. As luvas de limpeza baratas rasgavam rapidamente e o produto químico agressivo entrava em contato direto com sua pele. As mãos finas e antes bem cuidadas de Ana mudaram a ponto de se tornarem irreconhecíveis. A pele ficou vermelha, áspera, coberta por uma rede de pequenas e dolorosas rachaduras. No frio, essas rachaduras inflamavam e ardiam insuportavelmente. Ana escondia as mãos nos bolsos da jaqueta para que ninguém na rua visse seu estado. Mas o cansaço físico não era nada comparado à ansiedade exaustiva. As noites se transformaram em uma verdadeira tortura. Assim que ela adormecia, seu cérebro cansado lhe apresentava imagens aterrorizantes. Homens de ternos escuros arrombando a porta frágil do cortiço, levando Davi chorando, enquanto a colocavam em um carro e a levavam para uma clínica fechada. Muitas vezes, ela acordava com a luz dos faróis de um carro passando, deslizando pelo teto descascado. Seu corpo ficava instantaneamente tenso. Saltando do sofá, ela corria descalça para a janela e pressionava a testa contra o vidro gelado, perscrutando a escuridão da rua. Não vieram buscá-los? Depois de se certificar de que o carro havia passado e o pátio estava vazio, ela se sentava no chão, ao lado do berço do filho, e ouvia por um longo tempo sua respiração regular, com medo de fechar os olhos até o amanhecer. Em meados de junho, o inverno mostrou sua face mais severa. Chuvas geladas se alternavam com frentes frias intensas, que cortavam até os ossos. Davi tinha apenas 3 meses. O pequeno e frágil organismo não resistiu à umidade do cortiço. Naquela noite, ele estava excepcionalmente irritado. Recusava-se a comer e chorava constantemente, agarrando-se à mãe. Ana o embalava nos braços, cantando uma canção de ninar em voz baixa, até sentir que um calor intenso irradiava mesmo através do tecido grosso do pijama infantil. Ela colocou o filho no sofá e tocou os lábios em sua testa. A pele estava escaldante. A criança respirava com dificuldade, com um leve chiado, e depois teve um acesso de tosse seca e latente. Ana correu para a velha caixa de primeiros socorros. Pegou um termômetro e o colocou no bebê. Os 5 minutos de espera pareceram uma eternidade. A fina coluna de mercúrio subia implacavelmente, 39,8 graus. Um medo intenso a dominou. Ela sabia o quão perigosa era essa temperatura para um bebê de 3 meses, mas não se permitiu entrar em pânico. Precisava agir rápido. Vestiu Davi em um macacão de inverno quente, cobriu-o com um cobertor de lã grosso, e ela mesma, por cima de sua fina blusa de casa, vestiu sua jaqueta de outono, enfiou os pés nas botas e saiu correndo do cortiço. Lá fora, uma garoa gelada e um vento cortante açoitavam seu rosto. O vento forte e rajado quase a derrubava. Ela se curvou, cobrindo o rosto do filho com a borda do cobertor, e correu pela rua escura e sem calçamento, em direção à única farmácia 24 horas onde ela limpava o chão. A cruz verde brilhante pareceu uma verdadeira salvação. Ana se jogou com o ombro contra a pesada porta de vidro e entrou. O ambiente era quente, com cheiro de ervas secas e medicamentos. A luz fluorescente e brilhante, depois da escuridão da rua, feria os olhos. Havia algumas pessoas na fila do caixa. Ela entrou no final da fila, embalando Davi, que gemia. O bebê estava queimando de febre. Sua respiração acelerada queimava seu pescoço. Quando chegou sua vez, ela rapidamente pediu à farmacêutica um xarope antitérmico forte para bebês. A mulher atrás do vidro, uma funcionária de meia-idade com o rosto cansado e insatisfeito, virou-se em silêncio para a prateleira, pegou a caixa necessária e a colocou na bandeja de vidro para o dinheiro. No visor eletrônico apareceu o valor. O preço era mais alto do que Ana esperava. Os medicamentos haviam subido muito desde sua última visita. Com a mão livre, ela enfiou a mão apressadamente no bolso da jaqueta, tirou tudo o que havia lá, um punhado de moedas e aquelas mesmas notas de R$ 100 amassadas e secas no radiador. Depois de lavadas e secas, elas se tornaram rígidas, irregulares, parecendo papel crepom. Despejando o dinheiro na bandeja, ela começou a contar rapidamente as moedas,
10, 20, 30 centavos. Seus dedos não obedeciam por causa do frio. Depois de contar todo o valor 2 vezes, ela percebeu, com horror, que lhe faltavam apenas 5 reais. Ela ergueu um olhar suplicante para a farmacêutica. Com licença. A voz de Ana falhou, soando rouca e patética. Faltam 5 reais. Por favor, meu filho está muito doente. A febre está muito alta. Ele tem apenas 3 meses. Eu moro aqui perto. Amanhã de manhã, eu trago o que falta. Por favor, me dê o xarope. A farmacêutica olhou para as notas amassadas e estranhas. Depois transferiu seu olhar frio e avaliador para Ana. Ela afastou o dinheiro com 2 dedos, com desdém. Moça, que lixo é esse que você está me dando? Sua voz era uniforme, sem uma gota de compaixão. Isso aqui é um caixa com controle rigoroso, não uma instituição de caridade. Eu não vou tirar do meu bolso para completar para você. Não é permitido. A mulher, com um gesto inflexível, pegou a caixa de xarope e aguardou sob o balcão, mostrando com toda a sua atitude que a conversa estava encerrada. Mas o bebê está doente. Eu limpo o chão aqui, dia sim, dia não. Pergunte para a Irene, sua colega de turno, ela me conhece. Ana se inclinou para frente, quase se pressionando contra o vidro, o desespero a consumindo por dentro. Nesse momento, atrás dela, um homem corpulento resmungou, mexendo em sua jaqueta grossa. Senhora, dá licença, se não tem dinheiro, ele disse irritado. Já é noite, as pessoas querem dormir depois do trabalho. Não atrase a fila. Com essas palavras rudes, Ana sentiu uma vergonha insuportável. Um rubor intenso subiu-lhe ao rosto. Ela estava no centro da farmácia, bem iluminada, segurando seu filho doente, sentindo-se infinitamente sozinha. O mundo ao seu redor parecia indiferente e cruel. Negaram-lhe ajuda por causa de alguns trocados, deixando-a sozinha com seu problema. Ela baixou a cabeça, não tinha mais forças para discutir ou provar algo. A garganta foi apertada por um espasmo doloroso. Ana, em silêncio, recolheu seu dinheiro amassado da bandeja e se virou para sair. De volta para a chuva gelada, de volta para o cortiço frio, para tentar baixar a febre com compressas, arriscando a vida de seu pequeno filho. Mas ela não conseguiu dar um passo. Na bandeja de vidro pousou uma mão seca, coberta de manchas cenes. Na mão havia uma velha luva de tricô com os dedos cortados. Sobre o punhado de moedas foi colocada uma nota de 10 reais surrada. Cobre o xarope dela, minha filha, disse uma voz baixa, um pouco seca, mas muito firme, ao lado, e dê o troco para a mãezinha. Ela precisa mais. Ana se virou bruscamente. Ao seu lado estava uma velhinha baixa e curvada. Ela usava um velho casaco de lã desbotado e na cabeça um lenço de lã amarrado com um nó apertado sob o queixo. Seu rosto era sulcado por rugas profundas, mas seus olhos claros olhavam com bondade e clareza. Era Dona Valda, uma aposentada que morava no prédio vizinho ao seu cortiço. A farmacêutica franziu os lábios, insatisfeita, mas não discutiu com a mais velha. Ela pegou os 10 reais, emitiu o recibo e, com um baque, colocou a caixa do medicamento de volta na bandeja, jogando junto algumas moedas de troco. Ana, com a mão trêmula, pegou o xarope. Lágrimas quentes rolaram por suas bochechas, lavando os restos da tensão contida. Ela olhou para a velhinha, completamente incapaz de encontrar as palavras certas. Obrigada, muito obrigada. Ela sussurrou, engolindo as lágrimas. Eu vou te devolver tudo, eu juro. Assim que eu receber meu primeiro pagamento, Dona Valda, com um gesto suave e maternal, passou a mão seca pelo ombro de Ana. Não precisa me devolver, querida, disse ela de forma simples e muito calorosa. Eu não preciso de muito e você não chore. Lágrimas não resolvem problemas. Você vai crescer, vai se firmar na vida e então vai ajudar os outros. É a lei do retorno. Agora vá. Cuide do seu pequeno. Ana sentiu, agradecida, apertou o remédio contra o peito e saiu correndo. A chuva já não parecia tão assustadora. Por dentro, através da dor, do medo e da mágoa, um pequeno, mas muito claro raio de esperança começava a brilhar. Ao voltar para o cortiço gelado, a primeira coisa que Ana fez foi preparar a quantidade necessária de xarope e derramar cuidadosamente o líquido adocicado na boca do filho. Davi fez uma careta dormindo, mas engoliu o remédio. Nos 40 minutos seguintes, ela ficou sentada ao lado dele, sem tirar os olhos de seu rostinho corado. Lentamente, minuto a minuto, a respiração da criança se tornava mais regular e profunda. A febre começou a baixar. Um suor fino brotou em sua pequena testa. Davi mergulhou em um sono tranquilo e curativo.
O perigo havia passado. Ela não se desvestiu, permanecendo sentada na beira do sofá velho com sua jaqueta de outono. Em uma mão, segurava a colher medidora vazia do xarope, na outra, o frasco de plástico. Naquela noite, algo dentro de Ana mudou irreversivelmente. Ela deixou de se sentir uma vítima fraca e indefesa das circunstâncias. O medo pelo filho, a fria indiferença das pessoas na farmácia e a crueldade de Ricardo, tudo isso se fundiu em uma coisa só. O que deveria ter, lá quebrado, forjou nela uma certeza firme e inabalável. Ela apertou o frasco de plástico com tanta força que o plástico fino estalou secamente no silêncio do quarto. Seu olhar tornou-se duro, focado e completamente impenetrável. Eu vou construir uma muralha de pedra ao nosso redor, meu filho, ela disse em voz alta. Sua voz soou rouca, mas absolutamente confiante. Eu farei tudo o que for possível. Trabalharei dia e noite, mas nunca mais ficaremos diante das pessoas com a mão estendida. E ninguém mais ousará nos fazer mal. Não eram apenas palavras de consolo. Era um juramento de aço que ela fez a si mesma e a seu filho naquela noite fria de inverno. A mulher na banqueta ao lado amassou bruscamente a folha grossa do laudo médico, baixou a cabeça até os joelhos e começou a chorar alto, desesperadamente. O som ecoou pelo longo corredor pintado com uma tinta a óleo verde clara do hospital infantil da cidade. No ar, pairava um cheiro persistente de cloro, quartzo e repolho cozido do hospital. Ana estava sentada ao lado, segurando em seu colo Davi, de 1 ano e meio, que dormia. O menino se recuperava de uma bronquite prolongada e eles esperavam sua vez para a fisioterapia. Ana olhou para a vizinha. Ela se balançava para frente e para trás, murmurando palavras incompreensíveis entre as lágrimas. No linóleo gasto a seus pés estavam espalhadas folhas com selos azuis de clínicas, recibos e cópias de documentos. Eu não aguento mais, soluçou a mulher, notando o olhar compreensivo de Ana. Ela ergueu o rosto vermelho e inchado. É a terceira vez que negam a autorização. No ministério dizem que o orçamento final não bate com o diagnóstico. A cirurgia cardíaca é particular, muito complexa, e a fundação se recusa a aceitar os documentos. Dizem que os números estão errados, e eu não entendo nada disso. Estou há 3 dias sem dormir. Para onde eu vou agora? Ana olhou para os papéis espalhados no chão. Colunas de números, códigos, contas bancárias, coeficientes médicos. Nos últimos 18 meses, ela só via diante de si a água suja nos baldes e os preços dos grãos mais baratos no mercado. Mas agora, seu olhar se fixou instintivamente na estrutura rigorosa das tabelas impressas. O diploma de destaque em economia, guardado com segurança no fundo da mala velha no cortiço, se fez notar. O cérebro, que por tanto tempo funcionou apenas em modo de sobrevivência, ligou-se instantaneamente em plena capacidade. Ela transferiu cuidadosamente a cabeça do Davi, adormecido, para o braço esquerdo e com o direito alcançou os papéis. Deixe-me dar uma olhada, disse Ana, em voz baixa, mas firme. Sou contadora. A mulher assentiu com indiferença, enxugando o nariz na manga da jaqueta surrada. Ana rapidamente juntou as folhas. O caos de laudos e recibos em sua cabeça se organizou instantaneamente em um sistema claro e transparente. Seus olhos deslizavam pelas linhas, identificando habitualmente as discrepâncias. A lógica dos cálculos estava quebrada em 3 lugares. Entendi. A voz de Ana recuperou uma confiança profissional esquecida. Ela tirou uma caneta esferográfica do bolso e virou uma das receitas para escrever no verso limpo. Aqui está o erro no código do diagnóstico principal. Os números estão trocados, por isso a cota automática do Ministério não passa na base de dados. O sistema simplesmente bloqueia você. A mulher parou de chorar e olhou para Ana com desconfiança. E aqui, Ana sublinhou 2 linhas em documentos diferentes. A anestesia foi cobrada 2 vezes, tanto no orçamento preliminar da clínica quanto no final dos cirurgiões. Por isso, o valor total está inflado em quase 1/3, e a Fundação de Caridade não o aceita, pois não corresponde ao seu regulamento rigoroso. Ela rapidamente, com uma caligrafia legível, escreveu um algoritmo passo a passo na folha. Me escute com atenção. Agora você vai descer para o 1º andar no setor de estatísticas e dizer à chefe que precisa corrigir o código do diagnóstico para o correto. Eu anotei aqui. Depois vá ao seu médico e peça para remover a linha duplicada da anestesia do orçamento preliminar. Diga que os cirurgiões já incluíram isso na conta final. Se fizer isso,
Seus documentos serão aceitos ainda hoje. A mulher agarrou a folha, lendo avidamente as instruções simples e claras. A senhora tem certeza? Perguntou ela com esperança, apertando o papel com as duas mãos. Absoluta. Ana devolveu-lhe a pilha de documentos cuidadosamente dobrada. A matemática não tolera emoções. Nela, tudo tem que bater. Nesse momento, no corredor, ouviram-se passos firmes e ritmados. Um homem alto e de ombros largos, vestindo um uniforme cirúrgico impecavelmente limpo, embora um pouco amassado após o turno, aproximou-se deles. Ele aparentava ter cerca de 40 anos, mas seus cabelos nas têmporas já estavam prateados. Seus olhos pareciam muito cansados, com olheiras profundas de noites mal dormidas, mas seu olhar era atento e penetrante. Era o doutor Victor, médico-chefe da cirurgia pediátrica. Ele parou ao lado do banco. Ele tinha ouvido a segunda metade da conversa. Dr. Victor estendeu silenciosamente sua mão grande e forte. A mulher, assustada, entregou-lhe seus laudos. O médico examinou rapidamente os papéis corrigidos por Ana, depois olhou para o esquema escrito no verso da receita. Está tudo absolutamente correto, disse ele com uma voz grave e calma. Uma análise perfeita. Venha comigo. Eu mesmo carimbarei o novo orçamento para que não a façam perder mais uma hora correndo pelos consultórios. A mulher agradeceu calorosamente a Ana, pegou sua bolsa pesada e apressou-se atrás do médico. Doutor Victor deu alguns passos, depois parou e se virou. Ele olhou atentamente para a jaqueta barata e gasta de Ana, para seu rosto pálido e em seguida para suas mãos, cobertas por pequenas feridas cicatrizadas de produtos de limpeza. Você tem uma habilidade fantástica para estruturar dados, disse ele sem sombra de ironia. Não perca esse talento. Em nossa profissão, a ordem salva vidas com a mesma frequência que um bisturi. Ele acenou brevemente com a cabeça e desapareceu na curva do corredor. Ana o acompanhou com o olhar. Pela primeira vez em 1 ano e meio, falaram com ela não como uma faxineira que se pode mandar, mas como uma profissional, uma igual. Esse sentimento a aqueceu por dentro, dando-lhe uma força inesperada. 10 minutos depois, do consultório ao lado, saiu uma jovem de óculos de armação grossa e com uma pasta de papelão nas mãos. Ana via com frequência por ali. Era Clara, assistente social e voluntária de uma pequena ONG que ajudava a pagar por cirurgias infantis complexas. Clara se aproximou de Ana e sentou-se ao seu lado na beirada do banco. O doutor Victor disse que você desvendou em 10 minutos um orçamento no qual estávamos trabalhando há uma semana. Começou Clara, sem rodeios. Meu nome é Clara. Nossa ONG está se afogando em papelada. Temos muitas doações pequenas, muitos pacientes complexos, mas não temos um único especialista financeiro competente na equipe. Estamos nos afogando em relatórios para as clínicas e para a Receita Federal. Você está procurando emprego? Não podemos pagar muito. Vivemos de uma pequena porcentagem das doações, mas precisamos muito de ajuda. Ana olhou para Davi, que dormia. O trabalho diário como faxineira a esgotava fisicamente. As costas e as mãos doíam constantemente, e o dinheiro mal dava para a comida mais simples. Eu aceito, respondeu Ana com firmeza, mas só posso trabalhar em casa, à noite, de dia. Não tenho com quem deixar meu filho. Eu trarei as caixas com os documentos para você hoje à noite. Clara suspirou aliviada e apertou sua mão. Assim começou um capítulo completamente novo na vida de Ana. As noites no cortiço frio mudaram. Depois de colocar Davi para dormir, Ana não olhava mais ansiosamente pela janela. Ela se sentava à mesa da cozinha, instável e coberta com uma toalha de plástico velha. Sob a luz fraca da única lâmpada, ela abria as pastas de papelão volumosa. A velha calculadora batia ritmadamente sob seus dedos rápidos. O cheiro abafado de umidade ficava em segundo plano. Ela estava novamente em seu elemento. Ana colocava uma ordem perfeita no caos das finanças voluntárias. Ela construiu um sistema de relatórios transparente, compreensível e totalmente legal. Cada centavo doado pelas pessoas encontrava sua confirmação documental. Clara estava absolutamente encantada. Graças aos relatórios impecáveis de Ana, a confiança dos grandes patrocinadores em sua pequena fundação começou a crescer rapidamente. As doações aumentaram. Passaram-se 3 meses de trabalho intenso. Ao fechar um complexo e volumoso relatório trimestral sobre a compra de medicamentos raros para a ala de oncologia pediátrica, Ana parou de repente. Seu olhar se fixou na coluna direita dos números. Ela apertou o botão de zerar na calculadora e recalculou a longa coluna novamente. O resultado não mudou. A soma não batia com a lógica do mercado.
Ana pegou na caixa os originais das notas fiscais de seu principal fornecedor farmacêutico. Essa empresa trabalhava com a fundação há vários anos, fornecendo os medicamentos mais caros e raros. Ana começou a verificar metodicamente as datas, os totais e as longas notas de transporte. Ela passou 2 noites em claro, pesquisando na internet as tabelas de preços abertas dos concorrentes, estudando as tarifas atuais de frete e as condições de armazenamento dos medicamentos. A conclusão a que chegou formou um quadro claro, matematicamente preciso e assustador. O fornecedor emitia faturas com logística dupla. Entre dezenas de termos médicos complexos e incompreensíveis para um leigo, estavam habilmente escondidos custos de transporte fictícios e coeficientes de armazenamento muito inflacionados. À primeira vista, tudo parecia absolutamente legal. Um voluntário comum ou um médico sobrecarregado de trabalho nunca notaria armadilha em um contrato de várias páginas, mas o olho de uma economista experiente percebeu a inconsistência. Uma grande empresa farmacêutica estava descaradamente roubando uma pequena fundação de caridade há anos. Eles estavam metodicamente embolsando milhões de reais doados por pessoas comuns para o tratamento de crianças gravemente doentes. Uma raiva fria e justa deu a Ana uma força incrível. Ela se lembrou de Dona Valda na farmácia, que deu seus últimos 10 reais para o xarope. Lembrou-se das lágrimas desesperadas das mães nos corredores intermináveis do hospital. Ana pegou uma pilha de papel limpo. Pela manhã, ela havia preparado um relatório de investigação financeira detalhado e impecavelmente argumentado. Cada número, cada sobrepreço ilegal era apoiado por provas irrefutáveis, referências cruzadas aos pontos dos contratos e extratos bancários. Este documento não deixava aos fraudadores nenhuma brecha para se justificarem em tribunal. Ela cuidadosamente colocou as folhas em uma pasta amarela. Pela manhã, entregou a pasta Clara, que veio buscar os documentos. A reação veio 3 dias depois. Clara chegou ao cortiço de Ana de táxi, o que para ela era um luxo impensável. Ela parecia chocada. Arrume-se rápido, deixe o Davi com a vizinha. Estão nos esperando. Clara respirava com dificuldade, parada na porta. Seu relatório, Ana, é uma denúncia muito séria. O fornecedor foi encurralado com nossos próprios fatos. Eles ficaram com medo da exposição e de um processo criminal em grande escala. Já devolveram voluntariamente todo o dinheiro roubado para as contas da fundação. Até o último centavo. O investidor secreto da nossa fundação, o homem que doava as maiores quantias, quer te ver pessoalmente e imediatamente. 1 hora depois, o táxi parou em frente a um arranha-céu de vidro reluzente no bairro mais prestigiado da cidade, na Avenida Faria Lima. Ana saiu do carro. Ela usava a mesma blusa de lã cinza barata, com bolinhas nas mangas e jeans velhos. Sentia-se uma estranha em meio ao brilho frio dos espelhos e do mármore polido, mas manteve as costas retas. Subiram para o último andar em um elevador silencioso e rápido e entraram em um escritório espaçoso. O ambiente cheirava madeira cara, bom tabaco e couro de livros finos. Atrás de uma mesa maciça de carvalho estava sentado um homem corpulento com uma postura impecável, barba grisalha e bem aparada, rugas profundas e severas no rosto e um olhar opressor de quem está acostumado a dar ordens. Era o doutor Arthur Bernardes, um magnata de renome nacional, um homem que construiu seu império nos difíceis anos 90, mas que manteve um código de honra inabalável. Era ele quem anonimamente financiava as operações mais complexas da fundação. Dr. Arthur não perdeu tempo com cumprimentos. Diante dele, sobre a mesa, estava a mesma pasta amarela. Sente-se, Ana. Sua voz soou grave e firme. Ana sentou-se na beirada da poltrona de couro com as mãos nos joelhos. Eu estudei seu relatório analítico com muita atenção. Dr. Arthur pousou sua mão larga sobre a pasta. Você não apenas encontrou a fraude na logística. Você, de forma juridicamente competente, sem um único erro, bloqueou todas as suas rotas de fuga. Você salvou meu dinheiro. Mas o que é muito mais importante, você salvou as vidas daqueles a quem esse dinheiro deveria ter chegado. Ele se recostou na cadeira e entrelaçou os dedos fortes, estudando atentamente a jovem sentada à sua frente. Há muito tempo planejo elevar esta caridade do status de um círculo local para um nível federal sério. Estou criando uma grande fundação sistêmica com financiamento permanente de milhões. Preciso de um diretor executivo em quem eu possa confiar,
alguém que entenda o valor do dinheiro e não tenha medo de se aprofundar nos números. Eu ofereço este cargo a você. Você terá seu próprio escritório grande neste prédio, um carro da empresa e um salário com 6 dígitos. Você poderá esquecer a sobrevivência para sempre. Clara, que estava perto da porta, congelou de surpresa. Era uma oferta que mudava vidas. Era um bilhete direto para outro mundo, um mundo próspero. Ana olhou para a superfície polida da mesa de carvalho. Em sua memória, como um flash brilhante, surgiu o rosto de Ricardo, contorcido de raiva sob a chuva torrencial. Ela ouviu sua voz com absoluta clareza. Se você ousar se aproximar da minha família, eles vão te internar numa clínica, e o conselho tutelar levará a criança. Ela entendia perfeitamente como este mundo funcionava. O cargo de diretor executivo de uma grande e conhecida fundação significava visibilidade pública, significava entrevistas constantes, fotos em capas de revistas, recepções sociais e jantares de gala. Significava a atenção da imprensa. Ricardo era um alto executivo no império da construção de seu sogro. Ele circulava nos mesmos círculos, ele certamente haveria. E assim que ele percebesse que sua antiga vítima havia retornado ao seu mundo, que ela possuía status e influência, seu pânico pela própria reputação o levaria a medidas extremas. Ele tinha recursos para comprar laudos falsos, contratar os advogados mais cínicos e esmagá-la. Ele poderia tirar Davi dela simplesmente por medo de ser exposto. Ana não tinha o direito de arriscar seu filho até que ela mesma tivesse uma armadura impenetrável. Ela precisava permanecer invisível. Ela lentamente ergueu os olhos para o magnata. Em seu olhar não havia sombra de dúvida. Eu aprecio imensamente sua confiança, Dr. Arthur. A voz de Ana soou firme e confiante. Mas não posso aceitar esta oferta. Eu recuso o cargo de diretora executiva. Dr. Arthur nem se moveu. Apenas suas sobrancelhas grisalhas e espessas se franziram ligeiramente. Você está voluntariamente recusando status e muito dinheiro? Ele perguntou lentamente. No meu mundo, as pessoas são capazes de coisas terríveis por muito menos. Diga-me o motivo. Ana endireitou as costas. Ser evasiva com este homem era inútil e tolo. O pai do meu filho é um homem influente nessa cidade, disse Ana diretamente, olhando nos olhos do magnata. Quando nos separamos, ele prometeu me destruir e tirar meu filho se eu aparecesse em algum lugar e criasse a menor ameaça à sua reputação e ao seu novo casamento. Se eu me tornar uma figura pública, o primeiro jornalista vai desenterrar minha biografia. Meu ex-marido me verá e me esmagará para sua própria segurança. Tenho certeza de que ele cumprirá suas ameaças. Ela fez uma pequena pausa. Eu preciso ficar na sombra, Dr. Arthur, até que eu seja forte o suficiente. Meu filho é a única coisa que importa para mim. Não vou colocar a segurança dele em risco por um belo escritório e entrevistas. Um silêncio longo e avaliador pairou no espaçoso escritório. Doutor, Arthur olhou para Ana com um olhar fixo. Um homem que passou por duras guerras corporativas sabia distinguir a falsidade da força genuína e autêntica. Ele viu diante de si uma mãe disposta a renunciar ao triunfo pessoal para proteger seu filho. As rugas severas em seu rosto se suavizaram. Ele acenou brevemente com a cabeça, em sinal de respeito. Combinado, Ana, disse ele. Eu aceito suas condições. Ele transferiu seu olhar autoritário para Clara. Clara, você será a diretora executiva oficial da fundação. Você será nosso rosto público. Dará entrevistas à imprensa. Se encontrará com funcionários do governo. Lançará novos programas. Toda a fama e a atenção serão suas. Clara sentiu, confusa, mas feliz. Doutor, Arthur olhou novamente para Ana. E você, Ana, será minha estratega financeira oculta, a eminência parda da fundação. Seu escritório ficará neste mesmo andar, atrás de uma porta fechada, sem placa com seu nome. Ninguém de fora saberá de sua existência. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa. Mas nem um centavo, nem uma grande transferência, nem uma única decisão de parceria passará sem sua aprovação. O poder real sobre as finanças e a gestão estará exclusivamente em suas mãos. Este formato lhe agrada? Ana se lembrou de seu juramento noturno, da muralha que prometeu construir para proteger seu filho. Agora, ela tinha o melhor material para essa muralha. Ela a sentiu calma e confiantemente. Sim, Dr. Arthur, isso me agrada completamente. Eu aceito o trabalho. O som de porcelana se quebrando ecoou pelo hall frio e iluminado da mansão.
Um vaso de antiquário maciço se despedaçou em dezenas de cacos ao atingir a parede. Em seguida, um punhado de pílulas brancas caiu sobre o piso de mármore impecavelmente liso. Margarida estava sentada nos degraus inferiores da larga escadaria, com a cabeça entre as mãos. Seu roupão de seda grosso estava desalinhado. O penteado perfeito de salão estava desfeito. Ela chorava baixo, desesperadamente, balançando-se para frente e para trás. Ricardo estava a alguns passos dela. Ele enfiou as mãos nos bolsos de suas calças perfeitamente cortadas e observava a esposa em silêncio. Em seu rosto, uma máscara de compaixão, mas por dentro crescia apenas uma irritação surda e pegajosa que ele mal conseguia suprimir. De novo, falhou, sussurrou Margarida, erguendo para o marido um rosto inchado de lágrimas. Os médicos alemães ligaram de manhã, o embrião não se implantou. Ricardo, esta foi nossa quinta tentativa. Quinta. Eu não aguento mais tomar esses hormônios. Eles me dão enjoo. Eu odeio clínicas. Por que eu? Porque algumas mulheres irresponsáveis têm filhos todos os anos e eu não consigo te dar um filho? Ela voltou a chorar, amassando o tecido do roupão nas mãos. Ricardo se aproximou lentamente, sentou-se ao lado dela no degrau e abraçou a esposa pelos ombros. Dela emanava um perfume doce e forte, misturado com o cheiro específico de medicamentos. Calma, Rita, se acalme, disse ele com uma voz suave e uniforme, acariciando suas costas delicadamente. Nós vamos tentar de novo. Vamos para Israel, encontraremos outros especialistas. A medicina não para de evoluir. O importante é você não ficar nervosa. Papai está esperando um neto. Margarida agarrou a camisa dele com os dedos, amassando o tecido engomado. Ele perguntou de novo ontem. Ele me olha com tanta pena. Ricardo, eu não vou suportar isso. Eu vou falar com ele. Vai ficar tudo bem. Ricardo beijou sua têmpora. Depois de convencer a esposa a subir para o quarto e tomar um calmante, Ricardo se endireitou. Ele ajeitou os punhos, lançou um olhar indiferente para as pílulas espalhadas no mármore e se dirigiu à ala direita da mansão, onde ficava o escritório de seu sogro. Gregório Matos não gostava que entrassem sem bater, mas Ricardo sabia que era esperado. Ele empurrou a pesada porta de carvalho. O escritório estava na penumbra. O cheiro abafado de charutos cubanos se misturava com o aroma de couro velho e uísque caro. O sogro estava sentado atrás de uma mesa enorme que ocupava quase um terço da sala. Gregório era um homem duro que construiu sua construtora nos anos 90. Com o tempo, ele vestiu o terno de um empresário legal, mas a garra de bulldog não desapareceu. Ele olhou em silêncio para o genro que entrava. Sobre a mesa, diante dele, estava um relatório financeiro recente. Rita está chorando de novo? Perguntou o sogro, soltando uma nuvem espessa de fumaça cinza. Sua voz soava seca e não prometia nada de bom. As notícias da clínica não são boas, seu Gregório. Ricardo tentou dar ao rosto uma expressão de tristeza. Os médicos dizem que a Rita precisa de tempo para se recuperar. Tempo. O sogro sorriu com desdém, sacudindo as cinzas em um pesado cinzeiro de cristal. Eu não tenho tempo, Ricardo. Tenho 65 anos. Meus médicos também me trazem notícias desanimadoras. Gregório levantou-se lentamente da cadeira, foi até a janela e cruzou as mãos atrás das costas. Eu não passei 30 anos arrancando este império dos concorrentes com unhas e dentes para que depois da minha morte ele vá para as mãos de estranhos ou se desfaça em pedaços, disse ele, sem se virar. Não preciso de suas belas apresentações, gráficos de crescimento e novas licitações. Preciso de um herdeiro de sangue. O avô precisa passar o negócio para alguém do seu próprio sangue. Ricardo sentiu o colarinho da camisa ficar subitamente apertado. Ele engoliu em seco. Estamos fazendo todo o possível. Então façam o impossível. O sogro se virou bruscamente, o rosto avermelhado. Ele bateu com a palma da mão na mesa com tanta força que a garrafa de água tilintou. Se em alguns anos a Rita não engravidar, eu vou passar toda a construtora para meus sobrinhos de Ribeirão Preto. Eles são espertos, têm 3 filhos cada um. E você, Ricardo, vai voar para a rua com o mesmo terno com que entrou na minha casa. Seu cargo, suas contas, seus carros, tudo isso me pertence. Sem filho, você não é ninguém para mim. A conversa está encerrada. Ricardo saiu do escritório sentindo um suor frio escorrer pelas costas. As pernas pareciam estranhamente fracas. A ameaça de Gregório não era um som vazio. Aquele homem nunca jogava palavras ao vento. Durante todo o dia seguinte, Ricardo não encontrou paz. Ele participou de reuniões, olhou para papéis, mas diante de seus olhos estava o rosto avermelhado do sogro.
Se Rita não podia ter filhos, Gregório não aceitaria a adoção. Ele precisava de sangue, do seu sangue. A situação parecia sem saída, um beco sem fim, no final do qual esperava a miséria e a perda total de status. À noite, ele voltava do trabalho dirigindo seu SUV de luxo. O motorista particular havia sido dispensado. Ricardo queria ficar sozinho. Na cidade caía uma chuva fina e desagradável. Os limpadores de para-brisa varriam ritmicamente a lama do vidro. A irritação dentro de Ricardo fervia. Ele odiava os engarrafamentos, os pedestres lentos, essa realidade cinzenta para a qual seu sogro ameaçava devolvê-lo. Ao se aproximar de mais um cruzamento, ele se distraiu com uma chamada no celular. O semáforo mudou para o amarelo. Ricardo, em vez de frear, pressionou reflexivamente o acelerador, querendo passar. No mesmo instante, um menino com uma jaqueta azul brilhante correu para a faixa de pedestres bem em frente ao capô de seu carro. Ricardo pisou no freio com tanta força que o cinto de segurança cravou dolorosamente em seu peito. O carro mergulhou para frente, deslizou no asfalto molhado, emitindo um guincho alto de pneus, e parou a literalmente meio metro da criança. A raiva inundou Ricardo instantaneamente. Ele soltou o cinto, abriu a porta com um puxão e saltou para a chuva gelada. "Você está louco? Quer morrer?" ele gritou, aproximando-se do menino paralisado na faixa. A criança não se assustou. Não chorou nem correu. O menino de uns 6 anos virou lentamente a cabeça e olhou diretamente para Ricardo. As maldições já prontas para sair de seus lábios ficaram presas na garganta de Ricardo. Ele congelou. Olhando para ele estava seu próprio rosto. As mesmas maçãs do rosto bem definidas, o mesmo queixo teimoso e ligeiramente pontudo, e o mais importante, o formato dos olhos. Era uma cópia genética absolutamente precisa dele mesmo na infância, como se tivesse saído de velhas fotografias do álbum de família. A Ricardo começou a faltar ar. Dezenas de pensamentos passaram por sua cabeça. 6 anos. 6 anos se passaram desde aquela noite de novembro na maternidade. "Davi!" soou um grito agudo de mulher ao lado. Da porta da farmácia na esquina do cruzamento saiu correndo uma mulher. Ela correu para o menino, agarrou-o pelos ombros, examinando-o febrilmente. "Você se machucou? Por que você correu na frente?" "Eu pedi para esperar." Ela falava rápido, ofegante de susto. Então, a mulher ergueu o olhar para o motorista do SUV. Era Ana. Ricardo não a reconheceu imediatamente. Diante dele não estava a garota assustada e abatida em uma jaqueta velha que ele um dia jogou na lama. Era uma mulher jovem e bem cuidada. Usava um elegante e austero casaco bege, com um lenço de seda no pescoço. Ela parecia cara, mas não ostensiva, com bom gosto. Quando seus olhos encontraram os de Ricardo, a cor sumiu instantaneamente de seu rosto. Ana congelou de susto, ficou difícil respirar. Ela não disse uma palavra. Não fez escândalo nem acusou o motorista. Ela, em silêncio, com um movimento brusco, pegou o filho crescido nos braços, apertou-o contra si com tanta força como se tentasse escondê-lo, e quase correu, desaparecendo rapidamente em um beco escuro entre as casas. Ricardo ficou parado no meio da rua. Atrás, os motoristas impacientes já buzinavam, mas ele não os ouvia. A chuva escorria em gotas frias por seu rosto. Os fatos se encaixaram em um quadro único. Aquele filho sobreviveu. Ele, Ricardo Salles, tinha um filho de sangue, vivo e absolutamente saudável. Um verdadeiro herdeiro. A mesma chance que o salvaria da ira do sogro e da perda do império. Encontrá-los foi uma questão de técnica e dinheiro. Ricardo contratou um detetive particular, pagando o dobro pela urgência. 3 dias depois, na mesa de Ricardo, havia um envelope de papelão grosso com fotografias e um breve dossiê. Ao estudar os papéis, Ricardo ficou surpreso. Ana vivia modestamente. Alugava um bom e limpo apartamento em um bairro residencial com um pátio fechado. Trabalhava como contadora em alguma organização sem fins lucrativos. Ela não tinha patronos influentes, maridos ricos ou contatos nas autoridades. Ela estava sozinha. Ricardo fechou a pasta cuidadosamente. Em sua cabeça, um plano claro se formou. Margarida precisava de um filho. O sogro precisava de um neto com sangue do seu sangue. Ele lhes traria esse filho. Diria à esposa que contratou secretamente uma barriga de aluguel. Mas a mulher acabou sendo problemática. Por isso, ele escondeu tudo até o último momento. Rita, exausta pela infertilidade, aceitaria qualquer um, apenas para manter o status de mãe aos olhos de seu pai. E a própria Ana, ele a faria desaparecer para sempre. Na noite seguinte,
Ana buscou Davi na creche. O ar estava frio e o vapor saía de suas bocas. Eles caminhavam lentamente em direção aos portões de ferro forjado da creche. Davi contava sobre a torre alta que eles construíram com blocos de montar naquele dia. Ana sorria, sentindo o calor familiar no peito. Nos últimos anos, sua vida entrara em um curso seguro e tranquilo. Ela abriu o portão da creche e deu um passo para a calçada. Bem à sua frente, bloqueando o caminho, estava Ricardo. Ele usava um caro sobretudo de cachemira. Luvas de couro cobriam firmemente suas mãos. Em seu rosto, um sorriso confiante e possessivo. Ana empalideceu. Instintivamente, deu um passo para trás, empurrando Davi para trás dela, como se o estivesse protegendo com seu próprio corpo. Olá, Ana, disse Ricardo. Sua voz soava suave, mas nessa suavidade havia uma ameaça velada. Ele olhou para o menino que espiava por trás da mãe. Como ele cresceu. Minha estirpe. Nem precisa de teste de DNA. Está tudo escrito no rosto. Vá embora. A voz de Ana tremeu, mas ela se forçou a olhá-lo diretamente nos olhos. Saia do meu caminho. Você não existe para nós. Você morreu naquela noite. Ricardo sorriu com condescendência. O sorriso falso desapareceu instantaneamente de seu rosto, dando lugar a um cálculo frio. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância e pairando sobre ela, bloqueando sua rota de fuga. Me escute com atenção. Em voz baixa, para não chamar a atenção dos poucos pedestres, ele sibilou. Eu não tenho tempo para longas conversas. Meu sogro exige um herdeiro. As condições mudaram. Eu vou levar o menino. Os olhos de Ana se arregalaram. O medo que ela escondera profundamente dentro de si por todos esses anos voltou a se manifestar. Eu não vou permitir que você faça isso, ela sussurrou, e em sua voz soou uma firmeza. Ricardo riu cinicamente, recuando meio passo. Não me faça rir, Ana. O que você vai fazer? Você não é ninguém. Uma contadora assalariada e eu sou dono de um negócio. Ele tirou do bolso uma folha de papel dobrada ao meio e a entregou a Ana. Aqui. Tá um formulário de renúncia voluntária dos direitos parentais. Você vai assinar-lo no cartório. Para Margarida, direi que encontrei meu filho fora do casamento, de alguma mulher que morreu ou que uma barriga de aluguel abandonou a criança na maternidade. Rita está tão desesperada agora que aceitará esse garoto como seu, contanto que o papai não a deserde. O menino terá tudo, as melhores escolas, segurança, contas bancárias e você vai juntar suas coisas e sair silenciosamente da cidade. Ana amassou o papel e o jogou a seus pés. Você nunca o terá. O rosto de Ricardo ficou petrificado. Seu olhar tornou-se pesado e raivoso. Se não for por bem, meus advogados vão acabar com você, Ana, ele disse, sibilando cada palavra de forma sinistra. Vão encontrar dívidas inexistentes em seu nome. Os vizinhos, de repente, escreverão uma queixa de que você leva companhias duvidosas para casa. Uma noite, uma patrulha vai te parar na rua e em sua linda bolsa encontrarão alguns gramas de pó branco. O conselho tutelar virá buscar a criança no mesmo dia. O menino irá para um abrigo. Você imagina como será difícil para uma criança criada em casa lá? E de lá, eu o pegarei de forma completamente legal, como um cidadão de bem e pai biológico. Ana parou de respirar. Ela sabia que ele não estava mentindo. Ela vira como as coisas eram resolvidas neste mundo, quando um lado tem dinheiro e influência e o outro tem apenas a verdade. Ricardo era capaz de qualquer baixeza por seu conforto. Você tem exatamente uma semana, Ana. Ricardo ajeitou o colarinho do casaco. Junte as coisas dele, prepare o menino. Se em 7 dias os papéis não estiverem assinados, a culpa será sua. Eu avisei. Ele se virou e, com passos lentos e confiantes, dirigiu-se ao carro estacionado nas proximidades. Ana ficou parada na calçada gelada. Davi apertava sua mão com força. O menino não disse uma palavra, mas sua pequena mão estava gelada. O vento frio cortava até os ossos. O velho pesadelo do qual ela fugira por tantos anos a alcançara. Um homem influente estava novamente tentando destruir seu destino e levar impunemente o que ela tinha de mais precioso. Um medo intenso paralisou seu corpo. Mas, em algum lugar, no fundo de sua alma, sob a pressão dessa ameaça, começou a despertar uma prontidão fria e feroz para defender sua família. Ana não se lembrava de como chegaram em casa.
O espaço ao redor se encolheu ao tamanho de uma trilha estreita e gelada sob seus pés. O barulho da cidade silenciou, dando lugar a um zumbido surdo e monótono em seus ouvidos. Ao chegar à porta de seu apartamento, ela tentou pegar as chaves, mas a lâmina de metal não conseguia entrar na fechadura estreita. Suas mãos tremiam tanto que o chaveiro caiu com um tilintar no capacho rígido da porta. Ana, exausta, encostou a testa no revestimento de aço frio, tentando respirar fundo pelo menos uma vez. O ar arranhava sua garganta. Davi, em silêncio, se abaixou, pegou as chaves e ele mesmo inseriu a correta na fechadura. A porta cedeu. Eles entraram no hall. Ana se sentou em um puff macio, sem nem tentar tirar o casaco. Ela tremia. O medo intenso que ela escondera com tanto sucesso todos esses anos sob a máscara de uma estratega financeira bem-sucedida explodiu e agora paralisava completamente sua vontade. Ricardo os encontrara. Ele ameaçou Davi. Ele tinha dinheiro, advogados caros e uma completa falta de princípios morais. Em um sistema de coordenadas onde tudo era vendido e comprado, ela se sentiu vulnerável novamente. Davi tirou suas botas, colocou-as cuidadosamente na prateleira e se aproximou da mãe. Aos 6 anos, ele entendia muito mais do que uma criança de sua idade deveria. Ele não fez perguntas desnecessárias, nem chorou ao ver lá abatida. Ele parou bem na frente dela e colocou suas pequenas mãos, ainda frias da rua, em suas bochechas úmidas. Ana ergueu os olhos. O olhar do filho era completamente calmo, surpreendentemente sensato e profundo para uma criança. Mãe, quem é aquele tio mau? Perguntou Davi em voz baixa. Em sua voz não havia medo, apenas uma tensão adulta e tensa. Ana engoliu em seco, tentando encontrar palavras para não assustar ainda mais a criança. Ele. É só uma pessoa ruim, meu filho. Nós o conhecemos há muito tempo. Ele quer nos fazer mal. Davi franziu a testa. Seus dedos apertaram um pouco mais o rosto dela. Eu não tenho medo dele, mãe, disse o menino com firmeza. Mas ele te machuca. Eu não quero ir com ele. Eu quero que o tio Victor venha nos visitar. Ao ouvir esse nome, Ana não conseguiu mais se conter. A tensão dos últimos dias, que a mantivera em um aperto de ferro, finalmente a soltou. Ela abraçou o filho impulsivamente, enterrando o rosto em seu pequeno ombro, e chorou. Davi a abraçou pelo pescoço, acariciando suas costas de forma tranquilizadora, assim como ela mesma o acariciava quando ele tinha pesadelos. Nesse momento, abraçando sua única e mais querida pessoa, Ana entendeu uma coisa simples. O medo não fazia mais sentido. Se ela se permitisse entrar em pânico, Ricardo simplesmente os esmagaria. Ela precisava proteger Davi a qualquer custo. Na manhã seguinte, Ana chegou ao escritório da fundação muito mais cedo do que o habitual. Parecia-lhe que o trabalho a ajudaria a se distrair, a recuperar o controle habitual da situação. Ela se trancou em seu escritório, ligou os monitores. Na tela, piscavam números, gráficos, relatórios. Mas hoje, a magia rigorosa dos números não funcionava. As linhas se desfocavam diante de seus olhos, fundindo-se em uma mancha ilegível. A reação tardia ao estresse de ontem a dominou completamente. De repente, a Ana começou a faltar ar. Parecia-lhe que o pequeno escritório se tornara completamente abafado e apertado. Ela desabotoou o botão superior da blusa com um puxão. Tentou se levantar para abrir a janela, mas as pernas se recusaram a obedecer. Ana caiu pesadamente de volta na cadeira, ofegante. A porta do escritório se abriu sem bater. Na soleira estava o Dr. Victor. O médico-chefe trouxera mais alguns documentos para assinatura sobre a compra de equipamentos. Seu olhar avaliou instantaneamente a situação. A experiência médica funcionou mais rápido que qualquer emoção. Ao ver Ana pálida e ofegante, sempre tão composta e forte, ele entendeu que algo terrível havia acontecido. Victor não se apressou. Ele não fez perguntas vazias. Simplesmente jogou a pasta com os papéis na mesa mais próxima, entrou e fechou a porta pesada atrás de si, girando a fechadura para que nenhum funcionário pudesse entrar. Ele se aproximou de Ana, ajoelhando-se pesadamente de forma masculina diante de sua cadeira. Ana ergueu para ele um olhar cheio de desespero e lágrimas. Sentia-se envergonhada por sua fraqueza, mas não conseguia parar. As palavras fluíram por si mesmas, confusas e apressadas. Ele nos encontrou, Victor. Ele nos encontrou ontem perto da creche. Ela disse, engasgando com as lágrimas. É o Ricardo, o pai do Davi. Ele precisa urgentemente de um herdeiro para o sogro. Ele disse que vai levar o Davi.
Disse que vai plantar drogas em mim e que o conselho tutelar virá no mesmo dia. Ele tem advogados, ele tem dinheiro, ele pode tudo, ele vai me apagar. Eu não vou dar meu filho para ele. Ela agarrou os braços da cadeira com os dedos embranquecidos. Victor ouviu em silêncio. Seu rosto se tornou uma máscara de pedra. Os músculos de sua mandíbula se contraíram nervosamente, mas seus movimentos permaneceram suaves e confiantes. Ele estendeu as mãos e cobriu os dedos gelados e trêmulos de Ana com suas grandes e quentes palmas. O contraste era impressionante. As mãos fortes e confiantes de um cirurgião, acostumadas a salvar vidas, e seus dedos finos e tensos. Na pele de Ana ainda eram visíveis cicatrizes brancas quase imperceptíveis e áreas esticadas, vestígios antigos dos produtos químicos cáusticos baratos com os quais ela um dia limpou o chão. Victor baixou o olhar para essas cicatrizes. Em seus olhos refletia-se uma dor profunda e contida pela mulher que ele aprendera a conhecer e amar. Ele lentamente levou as mãos dela ao rosto e, com cuidado e respeito infinito, beijou cada cicatriz. Primeiro em uma mão, depois na outra. Este gesto não foi um impulso romântico passageiro. Foi um reconhecimento de sua força, de seu caminho difícil e uma promessa inabalável de proteção. Então Victor ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Ana. Seu olhar era impenetrável e absolutamente calmo. Você não está mais sozinha, Ana, disse ele. Sua voz soou grave, firme, preenchendo todo o espaço do escritório. Está me ouvindo? Respire fundo e se acalme. Eu juro a você, esse homem não chegará a 1 quilômetro de distância do seu filho. Eu vou dar um jeito nele e não vou deixá-lo se aproximar de vocês. E não me importa o dinheiro que ele tem ou quem é o sogro dele. Sua confiança se transmitiu a Ana. O pânico começou a recuar, dando lugar a uma respiração regular e salvadora. Ao lado desse homem, as ameaças de Ricardo de repente pareceram solucionáveis. Pela primeira vez na vida, Ana sentiu atrás de si aquela mesma muralha de pedra confiável. Mas ela entendia perfeitamente que este problema não seria resolvido apenas com palavras. Ricardo era parte de um sistema, então era preciso atacar o próprio sistema. Uma hora depois de lavar o rosto e se recompor, Ana entrou com passos firmes no espaçoso escritório de Dr. Arthur Bernardes. Ela não escondeu nada. De forma seca, operando exclusivamente com fatos, sem lágrimas ou emoções desnecessárias, Ana contou ao magnata sobre o encontro de ontem, sobre a chantagem e sobre quem era Ricardo Salles. Dr. Arthur ouviu apoiando-se pesadamente com as 2 mãos em sua bengala. Seu rosto escureceu. Ele não levantou a voz nem se indignou. Pessoas de seu nível expressavam raiva de outra forma. O escritório tornou-se fisicamente difícil de suportar devido à energia opressora e gélida que começou a emanar do investidor. Chantagear uma mãe com seu filho? Ameaçar plantar drogas? Disse doutor. Arthur, lentamente, como se provasse as palavras. Homem desprezível. Ele se esqueceu com quem se meteu. Ele ergueu um olhar severo para Ana. Eu vou resolver essa questão, Ana, hoje mesmo. Minha equipe de segurança fará com que esse rapaz esqueça o caminho para sua casa. Ele terá medo até de respirar na sua direção. Dr. Arthur interrompeu Ana, educada, mas firmemente. Se o senhor simplesmente o assustar, ele vai se esconder. Ele vai esperar até que o senhor se distraia ou viaje. Ele tem o dinheiro da construtora. Ele tem a influência do sogro. Enquanto ele tiver poder, sempre será uma ameaça para o Davi. Um homem encurralado é capaz de tudo. O magnata estreitou os olhos, olhando atentamente para sua estratega financeira. E o que você propõe? Eu quero tomar o império dele, respondeu Ana, sem piscar. Eu quero que ele perca tudo que tanto se orgulha, de forma legal. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Dr. Arthur. Ele viu diante de si não apenas uma mãe assustada, mas uma adversária inteligente e de sangue frio. Eu te darei os recursos, disse o magnata, recostando-se na cadeira. Abrirei todas as comportas financeiras da fundação e de minhas empresas pessoais. Meus advogados estarão à sua inteira disposição, mas como exatamente tomar o império dele, você vai pensar e fazer sozinha. Esta é a sua guerra, Ana. E enquanto isso,
Darei a ele um sinal de aviso, para que ele não fique no seu caminho. Ricardo Salles estava de excelente humor. Ele estava sentado em uma poltrona macia na sala de reuniões da prefeitura, esperando o anúncio dos resultados de uma grande licitação municipal para a construção de um novo bairro residencial. Este contrato de grande escala traria um lucro enorme para a construtora e fortaleceria sua posição abalada aos olhos de Gregório. As portas se abriram e o presidente da comissão entrou. Ele começou a ler o protocolo. Ricardo já estava pegando sua caneta cara para fazer anotações quando ouviu o veredito. O vencedor anunciado foi um construtor completamente diferente e pouco conhecido. A construtora do sogro de Ricardo foi desclassificada da concorrência na fase final de aprovação. Ricardo não acreditou no que ouviu. Ele correu para o presidente da comissão logo após o término da sessão. O que está acontecendo? Tínhamos tudo pronto. Demos à cidade as melhores condições. Ele se indignou. O funcionário, que ainda ontem apertava sua mão amigavelmente, desviou o olhar e sibilou entre os dentes. Desta vez não, Salles. Veio uma ordem direta de cima. Não sei com quem você se meteu, mas chegou um sinal para cortar todos os seus contratos governamentais sem explicação. Ricardo saiu do prédio da prefeitura, sentindo a camisa grudar nas costas. A perda de uma licitação dessa magnitude significava problemas muito sérios com o sogro. Ele foi a um restaurante caro no centro da cidade para beber e tentar entender de onde veio o golpe. Ricardo pediu um uísque. O salão estava pouco movimentado. Uma música suave tocava. De repente, a cadeira à sua frente foi afastada. Um homem de terno cinza, discreto e elegante, sentou-se à mesa. Ele tinha uma postura excelente e um rosto completamente inexpressivo, de alguém que é impossível de se lembrar na multidão. Ricardo ficou tenso. Eu não o convidei. O senhor se enganou de mesa. O homem ignorou suas palavras. Ele não pediu comida nem bebida. Apenas olhou para Ricardo com um olhar frio e profissionalmente penetrante. Senhor Salles, disse o estranho em voz muito baixa, para que não pudessem ser ouvidos nas mesas vizinhas. O senhor está me ouvindo com atenção? Ricardo quis chamar a segurança do restaurante, mas algo no tom do homem o fez congelar. O senhor tem exatamente 1 minuto para assimilar o que foi dito, continuou o homem. A partir de hoje, o senhor esquece o sobrenome Mironova, esquece o endereço dela, o caminho para a creche e como é o filho dela. O senhor apaga essa informação de sua memória para sempre. Ricardo engoliu em seco. Quem é você? Foi ela quem o mandou? Se o senhor se aproximar novamente da Será, Mironova ou de seu filho, interrompeu o homem, ignorando sua tentativa de indignação. Amanhã de manhã, seu respeitado sogro receberá uma pasta detalhada com os extratos de suas contas offshore pessoais. Na pasta, estará indicado qual porcentagem exata o senhor tem desviado secretamente de sua construtora nos últimos 3 anos em propinas. E para o Ministério Público irão documentos sobre suas fraudes com deduções fiscais. E o senhor não receberá um herdeiro, mas uma longa sentença com confisco total de bens. O senhor me entendeu? Ricardo estava sentado, pressionado contra o encosto do sofá. Um medo animal o dominou. Ele entendeu clara e distintamente. Por trás da simples contadora Ana, havia pessoas de tal calibre que, ao lado delas, até mesmo seu todo-poderoso sogro parecia um pequeno comerciante. O homem levantou-se cuidadosamente da mesa, empurrando a cadeira. O filho para o seu sogro. O senhor terá que fazer em outro lugar, senhor Salles. Tenha um bom dia. O estranho se virou e deixou o restaurante calmamente. Ricardo ficou sentado sozinho. Suas mãos tremiam tanto que ele não conseguiu pegar o copo da mesa. Ele imediatamente pegou o telefone, cancelou os serviços do detetive particular e se trancou em seu escritório na mansão, dizendo que estava doente. Ana estava de pé junto à janela panorâmica de seu escritório. A escuridão da noite começava a cair. Dr. Arthur cumprira sua palavra. O chefe de segurança da fundação a informou brevemente que Ricardo estava assustado e retirara todos os seus homens. Davi estava completamente seguro, mas Ana não era mais a garota ingênua que acreditava em vitórias rápidas. Ela olhava para as luzes noturnas da cidade grande e sua mente trabalhava com uma precisão matemática e fria. Ela entendia a natureza humana. Ricardo recuara por medo intenso, mas medo não é arrependimento. Assim que a influência de Dr. Arthur enfraquecesse, assim que Ricardo encontrasse uma nova brecha ou acumulasse dinheiro suficiente do sogro, ele tentaria atacar novamente. Ele me traiu, pensou Ana.
sem desviar o olhar das ruas brilhantes. Ele ameaçou a liberdade do meu filho. Ele ousou nos considerar lixo. Ela se aproximou lentamente de sua mesa de trabalho, onde dezenas de relatórios financeiros, extratos de registros e dados sobre os ativos de crédito da construtora de Sales estavam empilhados em pilhas organizadas. Não vou deixar nada para ele. Seus pensamentos eram claros e calmos. Vou tomar seu império, tijolo por tijolo, de forma legal, metódica e para sempre. Ela se sentou na cadeira, aproximou o teclado e abriu o primeiro arquivo de trabalho. O grande jogo havia começado. Passaram-se 4 anos. No espaçoso escritório no 25º andar de um centro empresarial da capital, reinava um silêncio perfeito e calculado. Era quebrado apenas pelo zumbido suave e constante dos servidores e pelo som abafado de uma máquina de café cara moendo grãos. Das janelas panorâmicas abria-se uma vista deslumbrante da cidade banhada pelo sol da manhã. Mas Ana raramente olhava para a rua. Seu olhar estava habitualmente fixo em 3 grandes monitores, nos quais gráficos, extratos bancários e cotações da bolsa eram atualizados incessantemente. Ana completara 35 anos. O tempo e o alto status haviam polido definitivamente sua aparência. As roupas baratas ficaram para sempre no passado, dando lugar a ternos de corte impecável, cachemira fina e um colar de pérolas foscas no pescoço. Mas as principais mudanças ocorreram por dentro. Ao longo desses anos, ela se transformou em uma especialista financeira de primeira classe e implacável. Emoções, incertezas e medos foram trancados com segurança. No trabalho, Ana se guiava exclusivamente pela lógica fria e pelo cálculo matemático. Ela tomou um gole de café preto forte e moveu o cursor para a linha verde em uma tabela consolidada. Era o relatório de um dos fundos de investimento fechados, totalmente controlado pelas estruturas de Dr. Arthur Bernardes. Ana apertou o botão de confirmação da transação. Ela acabara de comprar mais um grande pacote de títulos de dívida da construtora de Ricardo Salles de um banco regional. Foi um processo longo e incrivelmente meticuloso. Uma verdadeira estratégia calculada nos mínimos detalhes. Ricardo revelou-se um péssimo gestor. Tendo acesso aos recursos ilimitados do sogro, ele se considerava um gênio dos negócios, mas na realidade apenas jogava poeira nos olhos. Sua construtora era baseada em créditos agressivos e, sem garantia, empréstimos cruzados e promessas vazias aos compradores de imóveis na planta. Ele se acostumou a viver além de suas posses, constantemente pegando dinheiro emprestado de uns bancos para pagar outros. Ana começou seu jogo há 3 anos. Agindo através de uma rede de empresas de fachada e fundos anônimos, ela metodicamente, passo a passo, foi comprando as notas promissórias de Ricardo, adquirindo os direitos de cobrança de seus antigos créditos, interceptando as garantias hipotecárias de terrenos e equipamentos. Ela agia de forma completamente silenciosa. Seu nome não aparecia em nenhum documento. Para o mercado, o comprador era um certo pool fechado sob o nome condicional de investidor paulista. Ela não atacava abertamente, ela simplesmente, lentamente, cortava o oxigênio financeiro de Ricardo. Assim que ele precisava de mais dinheiro para concluir a construção de um complexo residencial de luxo, os bancos, um após o outro, recusavam o refinanciamento. Ricardo era forçado a tomar empréstimos de curto prazo com juros exorbitantes e Ana, de sangue frio, comprava-os também. O laço se apertou. Davi completara recentemente 10 anos. Ele crescia um menino inteligente, honesto e forte. Ana olhou para a foto do filho em uma moldura de prata na beira da mesa e seu rosto se suavizou. Pela segurança dele, ela construiu essa armadilha invisível para o homem que um dia tentou destruir. Luz, faltava dar o último passo. Na sala de reuniões da construtora Salles, o ar estava insuportavelmente abafado. O caro sistema de ar-condicionado não dava conta. Ricardo estava sentado à cabeceira da longa mesa de mogno. Seu rosto adquiriu um tom terroso e doentio. O suor brotou em sua testa. Ele já havia afrouxado 2 vezes o nó de sua gravata de seda cara, mas o colarinho da camisa ainda o sufocava, impedindo de respirar fundo. À sua direita estava o contador-chefe da empresa, grisalho e cansado. Ele folheava as páginas do relatório com dedos finos e trêmulos. Senhor Ricardo, a situação é crítica. A voz do contador soava abafada e condenada. Temos um enorme rombo de caixa que fisicamente não conseguimos cobrir. 3 grandes bancos nos enviaram hoje de manhã
notificações oficiais de rescisão antecipada dos contratos de crédito por violação das cláusulas. Refinancie, respondeu Ricardo bruscamente, batendo com a palma da mão na mesa. A vibração fez a água em um copo derramar sobre a madeira polida. Vão a outros bancos. Ofereçam a eles uma participação no novo complexo residencial em construção. O contador suspirou com dificuldade e tirou os óculos, esfregando a ponte do nariz. Não temos nada a oferecer aos bancos. Todos os ativos líquidos da construtora, incluindo os terrenos para novos projetos, equipamentos e até mesmo sua casa de campo pessoal, estão em dupla hipoteca. E o pior não é isso. Ricardo sentiu uma forte e crescente ansiedade no peito. O que pode ser pior? Fale logo, não perca tempo. Fizemos uma auditoria urgente da estrutura de nossos credores. O contador colocou uma planilha consolidada sobre a mesa. 85% de todas as nossas obrigações de dívida, notas promissórias e garantias foram compradas pelas mesmas pessoas nos últimos 2 anos. Eles agiram através de diferentes pessoas jurídicas, mas o beneficiário final é o mesmo. Um certo consórcio que no mercado chamam de investidor paulista. Ricardo olhou para as colunas de números. Elas se desfocavam diante de seus olhos. Eles consolidaram nossas dívidas. Por que alguém compraria nossos créditos? Para nos levar à falência, senhor Ricardo, disse o contador em voz baixa. Eles compraram as dívidas e agora, simultaneamente no mesmo dia, as estão apresentando para pagamento. Não temos dinheiro em nossas contas. Não temos como pagar. Se até o final da semana não chegarmos a um acordo com este investidor sobre uma reestruturação, eles entrarão com um processo judicial. Isso é um calote técnico, seguido por uma intervenção externa e investigações criminais por desvio de fundos dos compradores. Estamos falidos. Ricardo saltou da cadeira. A cadeira maciça voou para trás com um estrondo e bateu no painel de madeira da parede. Sem dizer uma palavra, ele saiu correndo da sala de reuniões, ignorando os olhares assustados de seus subordinados. Ele precisava ir para casa. Precisava beber e pensar em como sair daquela catástrofe. O SUV preto de Ricardo entrou pelos portões de ferro forjado da mansão. Ele jogou as chaves para o segurança e literalmente correu para dentro de casa. Na espaçosa e iluminada sala de estar, uma música de fundo suave tocava. Margarida estava sentada em um sofá de veludo. Diante dela, em uma mesa de centro de vidro, estavam espalhados dezenas de catálogos brilhantes, amostras de tecidos caros, menus de restaurantes e fotos de arranjos florais. Ao lado, um jovem gerente de uma agência de eventos de elite com um bloco de notas nas mãos. Faltavam poucos dias para o 10º aniversário de casamento deles. Margarida, cansada dos fracassos nas clínicas e da depressão constante, agarrou-se a esta festa como a uma tábua de salvação. Ela decidiu organizar uma celebração que daria o que falar na cidade. Ricardo, você chegou cedo! Margarida ergueu os olhos para o marido. Um sorriso de antecipação brincava em seus lábios. Olha, eu escolhi a decoração para o salão. Vamos encomendar esculturas de gelo em forma de castelo e para os aperitivos apenas caviar e ostras. E o papai ligou, disse que o governador virá ao banquete com a esposa. Precisamos pensar urgentemente na disposição dos convidados importantes. Ricardo olhou para a esposa e tremia de tensão. O contraste entre a prisão iminente e aqueles papéis brilhantes e sem sentido era insuportável. Saia, rosnou Ricardo para o gerente da agência. O rapaz fechou o bloco de notas assustado e desapareceu rapidamente no corredor. Ricardo, o que você pensa que está fazendo? Ele é o melhor organizador da cidade. A agenda dele é lotada, indignou-se Margarida, levantando-se do sofá. Ricardo se aproximou da mesa e, com um movimento brusco, varreu todos os catálogos, amostras de seda e fotografias para o chão. As revistas se espalharam ruidosamente pelo piso de mármore. Que ostras! Que esculturas! Gritou Ricardo, o rosto avermelhado. Você perdeu o juízo, Rita? Amanhã eu posso ir para a cadeia. Não temos dinheiro. Estamos falidos. Margarida recuou. O que você está dizendo? Que falência. Papai é dono da sua empresa. Seu pai lavou as mãos. Continuou Ricardo a gritar, andando nervosamente pela sala. Nossa construtora foi engolida. Um investidor de São Paulo comprou todas as nossas dívidas. A casa onde você está sentada escolhendo guardanapos está hipotecada. Vão levar tudo. Margarida sentou-se lentamente de volta no sofá. Seu mundo protegido e familiar, composto por sobrenomes famosos, jantares de gala e status, rachou profundamente.
Ela não sabia como as pessoas viviam sem muito dinheiro, ela não entendia o que significava a palavra calote. Faça alguma coisa, ela sussurrou, olhando atordoada para os catálogos espalhados. Fale com o pai. Ele não permitirá a vergonha para nossa família. O escritório de Gregório Matos recebeu Ricardo com a penumbra e o cheiro de tabaco abafado habituais. Ricardo não tentou bancar o empresário bem-sucedido e confiante. Ele se aproximou da mesa do sogro e, exausto, ajoelhou-se diretamente no tapete caro. Foi um gesto de desespero e humilhação absolutos. Seu Gregório, me salve. A voz de Ricardo falhava. Ele olhava de baixo para cima para o rosto severo do sogro. Preciso de um crédito de estabilização urgente, só para cobrir o rombo de caixa e me livrar desse investidor paulista. Eu devolvo tudo. Trabalharei para pagar cada centavo. Gregório deu uma longa tragada no charuto, soltou a fumaça e olhou para o genro com um desprezo indisfarçável. Levante-se, não se envergonhe, é nojento de se ver. Ele disse com desdém. Ricardo se levantou obedientemente, sem ousar desviar o olhar. Você não deu conta, Salles? Disse o sogro, articulando cada palavra com dureza. Eu te dei um império pronto e funcionando. Te dei contatos, te dei recursos e você perdeu tudo. Pegou empréstimos para se passar por um grande empresário para seus amigos. São dificuldades temporárias. O mercado caiu. É o fim do seu negócio, interrompeu o sogro, e eu não te darei um centavo das minhas reservas pessoais. Ricardo empalideceu. Mas e a Rita? E a nossa família? O senhor não pode nos abandonar para os credores. Gregório sorriu com desdém. Família. E onde está a sua família, Ricardo? Onde está meu neto? Onde está o herdeiro por quem eu deveria salvar sua pele? Você não tem um filho. Você não é ninguém para mim, Salles. Se sair dessa sozinho, parabéns. Significa que tem alguma fibra. Se afundar, irá para o fundo sozinho. Meus ativos pessoais estão bem protegidos de suas dívidas. Fora do meu escritório, Ricardo saiu para a rua, cambaleando. O sogro o abandonara completamente. Não havia esperança. Ele entrou no carro e ficou olhando para a frente por um longo tempo. O telefone no bolso do paletó vibrou. Era o chefe do departamento jurídico de sua construtora. Ricardo atendeu. Senhor Ricardo. A voz do advogado soava agitada, mas com uma clara nota de esperança. Conseguimos contato com os representantes do investidor paulista. Eles responderam à nossa solicitação. E o quê? Querem nos falir ainda hoje? Perguntou Ricardo com a voz abafada. Não, eles estão dispostos a negociar, disse o advogado rapidamente. Eles concordam em não iniciar o processo de falência e estão dispostos a reestruturar a dívida se lhes dermos uma participação na gestão da construtora. É a salvação, mas há uma condição. Qual condição? Ricardo agarrou o volante com as duas mãos. O investidor é uma pessoa reservada. Seus representantes informaram que a assinatura do acordo preliminar deve ocorrer pessoalmente. Eles sabem sobre o banquete de aniversário de seu casamento. O investidor disse que quer estar presente na celebração. Diz que quer avaliar a escala e o status de seus futuros parceiros. E em um ambiente informal, observar sua família e seus convidados. Uma luz pareceu acender na cabeça de Ricardo. Era uma tábua de salvação lançada no último segundo. Se ele cedesse parte da empresa, permaneceria no comando. Manteria a aparência diante do sogro, manteria a mansão e a liberdade. Só precisava receber adequadamente esse misterioso credor. Mostrar-lhe que os Matos eram força, riqueza e status. Ricardo jogou o telefone no banco do passageiro e deu a partida no motor. Ao voltar para casa, encontrou Margarida na sala de estar. Ela estava sentada na mesma posição, olhando fixamente para a parede. Ricardo se aproximou dela e a forçou a levantar a cabeça. Em seus olhos, o brilho confiante ardia novamente. Rita, me escute, cancele o luto, ele falou rapidamente. Estamos salvos. O investidor aceitou um acordo. Ele virá ao nosso banquete para assinar os papéis. Margarida piscou, incrédula. É verdade? Papai deu dinheiro? Vamos nos virar sem o papai. Ricardo ajeitou nervosamente o colarinho. Rita, este investidor quer nos ver. Então, temos que deslumbrá-lo. Ligue para a agência, encomende as esculturas de gelo, o caviar, a música ao vivo, o melhor champanhe, alugue aquele hotel por uma noite. Mas você disse que não tínhamos dinheiro. Pegue de suas economias pessoais. Venda uma pulseira. Não importa, disse Ricardo, gesticulando ativamente. Temos que impressioná-los. Eles precisam ver que somos inafundáveis, que a família é unida e rica.
É nossa única chance de sobreviver. Prepare uma festa para mim, Rita. Precisamos parecer vencedores. Margarida sentiu lentamente. Um sorriso incerto apareceu em seus lábios. O papel familiar e compreensível de anfitriã de uma celebração luxuosa devolveu-lhe a sensação de confiança. Ela não entendia a profundidade do problema, mas estava pronta para brilhar diante das pessoas certas. Ricardo foi até a janela, respirando com dificuldade. A armadilha estava pronta. Ele mesmo, com suas próprias mãos, estava reunindo a elite da cidade para uma festa que deveria ser sua salvação triunfal. Ele não suspeitava que aquele banquete caro e luxuoso se tornaria o local de sua ruína pública. No salão de banquetes, o ar quente se misturava com o aroma de perfumes franceses caros, iguarias assadas e lírios brancos frescos dispostos em altos vasos pelo perímetro. Em um pequeno palco, um quarteto de cordas tocava uma música clássica leve, quase abafada pelo tilintar de taças e pelo murmúrio baixo e respeitável das vozes. A elite da cidade se reunira ali para celebrar uma década de um casamento exemplar. Na mesa de honra principal, coberta por uma toalha de mesa branca imaculada, sentava-se Gregório Matos. O sogro de Ricardo bebia um conhaque caro e envelhecido. Seu rosto permanecia sombrio e completamente impenetrável. Ele olhava para o genro atarefado com severidade, sem um pingo de simpatia, sabendo perfeitamente o verdadeiro custo de todo aquele esplendor ostensivo. Ricardo estava de pé com uma taça de champanhe na mão. Usava um fraque impecavelmente cortado sob medida. O cabelo estava cuidadosamente penteado, mas sob o tecido grosso da camisa branca, um suor frio escorria continuamente por suas costas. O potente sistema de ar-condicionado do hotel não dava conta de seu calor interno e pânico crescente. Ele sorria mecanicamente para os convidados, acenava para pessoas importantes, mas seus olhos disparavam nervosamente em direção às pesadas portas duplas do salão. Ele esperava a delegação do misterioso investidor. As pessoas que deveriam trazer os documentos de reestruturação da dívida e salvar Lu da prisão iminente. Sua esposa estava ao seu lado, em um luxuoso vestido de grife, bordado com pequenas pedras e com um maciço colar de diamantes no pescoço. Ela parecia verdadeiramente majestosa. A festa com que tanto sonhara fora um sucesso. Ricardo ergueu a mão livre, pedindo a atenção dos convidados. Os músicos no palco concluíram suavemente a melodia. As conversas nas mesas foram silenciando gradualmente. Caros amigos, estimados parceiros, entes queridos, começou Ricardo. Sua voz soava alta e impostada, embora os dedos que seguravam a fina haste da taça de cristal tremessem quase imperceptivelmente. Hoje celebramos o primeiro grande jubileu de nossa família. Exatamente há 10 anos. Chamei esta mulher incrível e deslumbrante de minha esposa. Todos esses anos, ela foi minha estrela guia, meu principal apoio e o porto mais seguro em qualquer situação. Querida, meu amor por você é inabalável, como no primeiro dia em que nos conhecemos. A nós, a nossa família forte. Os convidados aplaudiram de forma educada e contida. Alguém de um canto distante gritou o tradicional "Beija! Beija!". A mulher sorriu feliz e sinceramente e tocou os lábios na bochecha do marido. Ricardo tomou um grande gole de champanhe, sentindo tudo dentro de si se contrair dolorosamente com a falsidade nauseante da situação. Nesse exato momento, as pesadas portas de madeira entalhada do salão de banquetes se abriram lentamente. O maitre na entrada se endireitou instantaneamente. 2 seguranças robustos do hotel se afastaram respeitosamente, abrindo caminho. Os músicos no palco, obedecendo algum sinal invisível do gerente, pararam de tocar. Um silêncio opressor e expectante pairou no enorme salão. Um murmúrio baixo e surpreso percorreu as fileiras de convidados ilustres. Muitos reconheceram o homem que cruzou o limiar sem pressa. Era o Dr. Arthur Bernardes, um investidor de renome nacional, um homem cujo nome era pronunciado com cautela até nos mais altos e fechados gabinetes do país. Ele se apoiava com confiança em sua bengala, percorrendo o salão silencioso com um olhar autoritário. Ricardo suspirou ruidosamente. A salvação chegara. Ele apressadamente colocou a taça meio vazia na beirada da mesa, ajeitou os punhos e deu um passo à frente, preparando-se para receber o ilustre convidado, pronto para bajular, sorrir e assinar quaisquer condições. Mas Dr. Arthur não se dirigiu à mesa central. Ele deu um passo lento e surpreendentemente galante para o lado, cedendo passagem para aqueles que o seguiam. No salão entrou Ana. Ela usava um conjunto de calça e blazer de corte impecável na cor champanhe, que destacava sua postura ereta.
No pescoço, um curto colar de pérolas grandes brilhava com uma luz nobre e fosca. O cabelo estava preso em um coque elegante e minimalista. Dela emanava uma confiança e poder tão calmos e inabaláveis que os convidados mais próximos do corredor central instintivamente deram um passo para trás, deixando-a passar. À sua direita caminhava Victor, em um terno escuro e bem ajustado, de ombros largos, com o olhar atento e penetrante de um cirurgião. Ele parecia uma verdadeira muralha monolítica, um refúgio seguro contra qualquer tempestade. À sua esquerda caminhava Davi, de 10 anos. O menino usava um terno azul escuro formal, uma camisa impecavelmente branca e gravata. Ele se portava com uma retidão incrível, com a dignidade de um homem adulto e formado, observando com total calma o ambiente luxuoso e desconhecido. Ricardo congelou no meio do caminho. A cor sumiu de seu rosto, deixando apenas um tom cinza pálido assustador. Seus olhos se arregalaram em um choque absoluto e paralisante. Ele olhava para Ana, recusando-se a acreditar no que via. Ficou difícil respirar. A taça que ele acabara de colocar na beirada da mesa foi tocada por sua mão trêmula. O cristal deslizou e, com um som seco e agudo, quebrou na borda de um prato de porcelana, espirrando o resto do champanhe caro na toalha de mesa branca. O cérebro de Ricardo procurava freneticamente uma explicação lógica. De onde ela viera, como passara pela segurança de múltiplos níveis do hotel, por que viera com um magnata? O primeiro e mais simples pensamento para sua natureza covarde queimou sua consciência. Ela enlouqueceu. Descobriu sobre o banquete, invadiu o local através de algum contato aleatório para fazer uma cena, envergonhar, ludiante do sogro, exigir pensão e sabotar a assinatura de documentos vitais. O pânico atingiu com força. Ricardo correu para interceptá-la, esquecendo-se das conveniências, do status e das dezenas de convidados que o observavam. Ele bloqueou o caminho deles no meio do salão. Você perdeu completamente o medo? Ele sibilou de raiva, tentando falar baixo para que as pessoas nas mesas vizinhas não ouvissem. Como você entrou aqui? Sai agora mesmo ou eu chamo meus seguranças e eles vão te jogar na rua. Ana nem sequer diminuiu o passo. Ela não lhe dirigiu uma única palavra. Olhava através dele com total indiferença. Ela não precisou fazer nada. Victor fez tudo por ela. O médico-chefe deu um passo à frente, protegendo Ana com seu corpo. Ele não ameaçou nem levantou a voz, evitando uma briga diante da elite. Victor simplesmente fez um movimento rápido e inevitável com o ombro. O empurrão foi curto, mas com força suficiente para jogar Ricardo alguns passos para trás. O ex-anfitrião da noite perdeu o equilíbrio, tropeçou na perna de uma cadeira e quase caiu no chão de parquet brilhante, agitando os braços desesperadamente. Victor, impassível, ajeitou a lapela de seu paletó, sem desviar de Ricardo um olhar frio e de aviso. O caminho estava livre. Ana, com a graça de quem conhece firmemente sua razão, subiu os 2 degraus do pequeno palco iluminado. O músico que segurava o microfone no pedestal recuou, confuso, cedendo-lhe o lugar. Ela pegou o microfone, bateu levemente com um dedo fino na grade de metal. O som surdo ecoou pelo enorme salão, atraindo a atenção de todos os presentes. As conversas cessaram completamente. Um silêncio vibrante de tensão inacreditável se instalou no ambiente. Dezenas de pares de olhos, com sincera perplexidade e crescente interesse, fixaram-se na elegante desconhecida. Boa noite, senhores, disse Ana. Sua voz era firme, grave e absolutamente calma. Nela não havia um pingo de histeria, do desespero típico de uma mulher abandonada. Era a voz confiante de alguém lendo uma sentença final. Peço desculpas por interromper esta maravilhosa celebração de fidelidade excepcional. Ela fez uma pausa curta e calculada, permitindo que as palavras pairassem no ar. Exatamente há 10 anos, em uma noite fria de novembro como esta, o homem que acabou de jurar amor eterno à sua esposa, aqui, me abandonou com um recém-nascido na porta da maternidade municipal. Um suspiro coletivo e abafado percorreu o salão. Alguém tossiu nervosamente, escondendo o constrangimento. Gregório Matos, na mesa de honra, parou de mastigar e lentamente pousou o garfo de prata.
Suas sobrancelhas grisalhas e espessas se uniram severamente sobre o nariz. Ele me deixou com meu filho sob uma chuva torrencial, continuou Ana. E agora sua voz se tornou dura, lançando um frio sobre todos que a ouviam atentamente. Ele disse que éramos lixo, que meu filho era um erro lamentável que poderia arruinar seu casamento de elite e incrivelmente vantajoso e destruir sua carreira de sucesso. Ele jogou dinheiro em uma poça suja, ordenando que eu desaparecesse da cidade para sempre. Ou ele tiraria meu filho de mim e me internaria em uma clínica psiquiátrica. A esposa de Ricardo estava sentada à mesa, branca como cera. Suas mãos, cheias de anéis, caíram sem vida em seu colo. Ela se esqueceu de como respirar. Ana abriu calmamente sua clutch. Tirou dela 2 notas de R$ 100 desbotadas, lavadas e passadas a ferro muitas vezes. Desceu do palco, aproximou-se da mesa de honra e colocou as notas bem na frente do atônito Gregório Matos. Eu as guardei, disse ela firmemente, olhando diretamente nos olhos do influente sogro. Em seguida virou-se para o salão. A mulher enganada, incapaz de desviar o olhar daquelas notas amassadas e velhas na toalha de mesa, levantou lentamente a cabeça. Seus olhos, dilatados pela incompreensão e pelo horror crescente, encontraram os de Ana, e depois se deslocaram ligeiramente para a esquerda, para o menino que estava ao lado de Victor. Davi olhava para ela com total calma e seriedade. Para a esposa enganada, o tempo parou completamente. Ela via diante de si uma cópia exata, absoluta e inquestionável de seu marido. Os mesmos traços faciais, a mesma linha teimosa do queixo, o mesmo formato específico dos olhos. A semelhança era tão assustadora e óbvia que não exigia nenhum teste genético. Naquele exato segundo, a verdade monstruosa e devastadora a atingiu. Toda a sua vida, todo aquele casamento de 10 anos, fora uma decoração barata, todos aqueles anos, enquanto ela se consumia com o sentimento opressor de culpa, enquanto se injetava voluntariamente doses de choque de hormônios pesados, chorava à noite em clínicas estrangeiras, caras, enlouquecendo com sua própria infertilidade. Seu marido perfeito e incrivelmente atencioso escondia dela um filho vivo e saudável de outra mulher. Ele a abraçava, enxugava suas lágrimas, fazia brindes bonitos enquanto pagava pelo silêncio e escondia seu medo animal. Seu mundo familiar e protegido desmoronou em um instante. A mulher abriu a boca, tentando desesperadamente respirar, mas de seu peito saiu apenas um gemido rouco e sufocado. Ricardo, finalmente se recuperando do primeiro choque, aproximou-se da mesa central, respirando com dificuldade. Seu fraque caro estava completamente encharcado de suor nas costas. Não a escutem. Ele gritou para os convidados, a voz falhando em um guincho de pânico. Não é verdade. Ela só quer dinheiro. Papai, não acredite nela. É chantagem pura. Ana olhou para ele de cima a baixo. Em seu olhar não havia ódio. Havia apenas uma pena explícita e desdenhosa. Você está enganado, Ricardo, disse ela ao microfone, e suas palavras soaram no salão com eco e peso. Eu não vim hoje por pensão alimentícia. Ela fez uma pausa perfeita, permitindo que cada presente compreendesse plenamente o significado de suas próximas palavras. Vocês, senhor, esperavam hoje os representantes do investidor para assinar um acordo salvador de reestruturação de dívidas enormes. Apresento-me oficialmente. Meu nome é Ana Mironova, sou a diretora financeira da estrutura de investimentos do Dr. Arthur Bernardes. Ricardo recuou, como se tivesse levado um forte golpe. Suas pernas fraquejaram. Ele se agarrou desesperadamente ao encosto da cadeira mais próxima para não cair no chão. Todas as dívidas multimilionárias de sua construtora, todas as notas promissórias e créditos vencidos foram consolidados por nossas empresas, continuou Ana, articulando cada palavra com clareza. Você se revelou não apenas um traidor de sua própria família, mas também um gestor incompetente. Você não honrou a confiança do mercado e de seus parceiros. Ela olhou para o sogro pálido, depois voltou seu olhar severo para Ricardo. Não haverá assinatura de nenhum documento de reestruturação. Hoje de manhã, por decisão oficial do Tribunal de Arbitragem, todas as suas contas foram completamente bloqueadas. As garantias dos créditos não pagos foram ativadas em nosso favor. Você perdeu o controle da empresa, sua construtora, sua luxuosa mansão. E até mesmo este hotel, onde você celebra seu falso aniversário, a partir deste minuto, passam para a gestão externa e rígida dos credores. Você é um completo falido,
Não lhe resta nada. O salão mergulhou novamente em um silêncio opressor e palpável. Ninguém entre as dezenas de convidados disse uma única palavra. A elite da cidade, acostumada às belas e respeitáveis fachadas das vidas alheias, acabara de testemunhar uma execução pública, financeira e moral, impiedosa. Gregório Matos, lenta e pesadamente, apoiando-se com as mãos na beirada da mesa, levantou-se de sua cadeira. Seu rosto estava de uma cor bordô escura e doentia. Ele olhou longamente para Ana, depois transferiu seu olhar severo para Ricardo, que estava perto da cadeira, ofegante. O sogro olhava para o genro com um desdém indisfarçável. Você não é mais meu genro, disse Gregório em voz alta, para que cada pessoa naquele enorme salão ouvisse. A voz do velho experiente empresário era seca e implacável. E muito menos meu parceiro de negócios. Não vou pagar suas contas nem cobrir seus erros. Ele se virou para os seguranças, paralisados nas portas abertas. Joguem este homem para fora daqui imediatamente. Percebendo que o alto status, o dinheiro alheio, a poderosa proteção do sogro e a família conveniente haviam desaparecido em um único e breve segundo, Ricardo finalmente desmoronou. O pânico desligou completamente os últimos resquícios de seu orgulho masculino. Ele se jogou para a frente e caiu de joelhos bem na frente de Ana. Ana, ele soluçou desesperadamente, tentando agarrar a barra de suas calças claras. Ana recuou um passo, com nojo. Me perdoe, eu fui um tolo, fui um idiota cego. Eu te imploro, não me destrua. Não leve o que me resta. Eu não tenho mais nada. Davi, meu filho, ele virou o rosto, coberto de lágrimas e suor, com esperança para o menino. Diga para a mamãe, peça a ela, eu sou seu pai. Nós vamos consertar tudo, vamos ficar juntos. Teremos uma família de verdade. Davi não se virou nem se escondeu atrás de Victor. O menino calmamente soltou a mão firme do cirurgião, deu um passo confiante à frente e pegou o microfone das mãos da mãe. Ele olhou para o homem trêmulo que se arrastava no parquet caro, com o rosto contorcido de medo. No olhar da criança de 10 anos não havia um pingo de pena ou compaixão. Havia apenas uma compreensão fria e adulta de toda a situação. Eu não tenho pai, disse Davi com clareza, e sua voz infantil mais confiante ecoou por todo o salão através dos amplificadores. Você é apenas a pessoa que machucou minha mãe. Eu só a tenho, minha mãe. A esposa de Ricardo levantou-se bruscamente, as mãos tremendo. Ela rapidamente desabotoou o maciço colar de diamantes que Ricardo lhe dera de manhã e o atirou com força sobre a mesa, bem na frente do marido ajoelhado. A joia bateu ruidosamente nos pratos. Seja amaldiçoado! Ela gritou, sem conter as lágrimas. Virando-se, correu para as portas, tropeçando na barra de seu caro vestido de grife, tremendo com soluços histéricos. Gregório Matos, em silêncio com passos pesados, seguiu a filha, sem nem mesmo olhar para o genro. Os convidados sentados nas mesas mais próximas do centro começaram a se levantar apressadamente e a se afastar. Eles se viravam de costas para Ricardo, abrindo com nojo um espaço ao seu redor. Ninguém queria ter nada a ver com um homem falido, desonrado e agora desprovido do patrocínio de um sogro influente. O salão tornou-se insuportavelmente abafado, com o cheiro de perfumes doces e falsidade alheia. Ana colocou cuidadosamente o microfone na beirada do palco. Ela olhou para Victor, depois para Davi, e sorriu suavemente, com um enorme alívio. Vamos para casa. Não temos mais nada a fazer aqui. Os três atravessaram lentamente a multidão silenciosa e dividida e saíram para o espaçoso hall do hotel e depois para a rua. As largas portas de vidro se fecharam suavemente, isolando para sempre o barulho do banquete alheio e os sons da vergonha alheia e merecida. O ar lá fora estava invernalmente frio, surpreendentemente limpo e fresco. Uma garoa fina começava a cair. Gotículas minúsculas e geladas giravam lentamente na luz amarela dos postes de rua, pousando em seus ombros e cabelos. Ana parou nos degraus da entrada. Ela fechou os olhos e respirou fundo, enchendo os pulmões. O peso opressor de anos de mágoa, medo e a necessidade constante de lutar pela sobrevivência, que a pressionara por todos esses 10 anos, desmoronou, dissolvendo-se sem deixar vestígios naquele ar limpo de inverno. As correntes de uma prisão invisível se quebraram, deixando para trás apenas um cansaço leve e agradável e uma incrível sensação inebriante de liberdade há muito esperada. Victor, em silêncio, tirou seu casaco de caxemira quente e o colocou com cuidado e de forma masculina sobre os ombros de Ana. O casaco guardava seu calor.
Ele a abraçou pela cintura, puxando-a para perto de si, protegendo-a do vento. Davi segurava firmemente a mão livre de Victor, observando com interesse a chuva fina que caía. Ana tirou o telefone da bolsa e discou um número familiar. Clara, boa noite. Sua voz soava surpreendentemente leve e clara. Sim, tudo correu perfeitamente. Escute, quero te pedir um favor. Do meu bônus anual, pessoal, separe uma grande verba para a reforma completa de uma casa de repouso na periferia da cidade. Compre camas novas e confortáveis e bons equipamentos médicos. Sim, totalmente por minha conta pessoal. E faça com que este programa de caridade leve oficialmente o nome de Dona Valda. Obrigada, Clara. Até amanhã. Ela guardou o telefone na bolsa. Victor a beijou suavemente na têmpora. Eles desceram os degraus e, conversando baixo, foram em direção ao carro estacionado nas proximidades, deixando para sempre seu passado pesado para trás. 1 minuto depois, as portas de entrada do hotel se abriram novamente com um estrondo. 2 seguranças corpulentos trouxeram Ricardo para fora. Eles não foram cerimoniais. Um deles o empurrou com força nas costas para fora do território do hotel. Ricardo não conseguiu se manter de pé. Tropeçou em um degrau escorregadio e caiu, batendo os joelhos com força no asfalto molhado e congelado. Seu fraque, outrora impecável e caro, ficou irremediavelmente sujo na poça fria e suja de novembro, resquício da chuva recente. Ele ergueu a cabeça com dificuldade. A chuva caía indiferentemente em seus cabelos desgrenhados, em seu rosto sujo, misturando-se com as lágrimas amargas da impotência. A rua estava completamente deserta. Ninguém se apressou para ajudá-lo. Ricardo ficou ajoelhado na poça suja, completamente sozinho, sem a família que o repudiara com nojo, sem o negócio que perdera de forma incompetente, sem dinheiro, influência e sem o menor futuro. O círculo se fechou. A lei do retorno funcionou com uma precisão impecável e gélida, devolvendo-lhe aquela mesma noite fria de solidão a qual ele um dia tão facilmente condenara outros. Caros amigos, agradecemos por terem acompanhado esta história até o final. Esperamos sinceramente que a jornada de Ana e seu filho Davi tenha tocado seus corações. Para nós, é muito importante saber quais emoções e pensamentos esta narrativa despertou em vocês. Vocês acham que Ana agiu de forma justa, escolhendo o caminho da vingança fria e legal? Ou em seu lugar teriam encontrado forças para perdoar o agressor em nome do passado? Compartilhem suas opiniões nos comentários, teremos muito interesse em ler. Por favor, deixem um like se a história ressoou em sua alma. É a melhor maneira de apoiar nosso canal e ajudar esta história a encontrar seu caminho para outros ouvintes. Para não perder novos vídeos emocionantes, inscrevam-se no canal e compartilhem esta história com seus amigos. Visitem nosso canal, lá vocês encontrarão ainda mais histórias de vida cativantes. Desejamos a todos tudo de bom e um excelente dia.